E aí, minha galera, podcast Aula Extra no ar, mais um episódio exclusivo para você aqui no nosso canal do YouTube. E antes de começarmos, já sabe, se inscreve no canal, marca sininho, toda essa coisa que você tem que fazer para quando o episódio chegar, você ser o primeiro a assistir. Eu sou o Rafael Petracioli, seu anfitrião, normalmente sozinho, abandonado pelos demais anfitriões da mesa, mas hoje, exclusivamente, de uma maneira muito diferente, Ive resolveu aparecer. Boa tarde, doutora Ive Lira, tudo bem? Como é que você tá? Rapaz, essa é a típica frase de uma pessoa carente, vitimizando-se, sempre presente, felicíssima, ainda mais que hoje o programa vai ser movimentado, viu? Rapaz, falei não. Vem cá, hoje eu vim aqui como membro participante da bancada, ou você quer me... Eu acho que você vai ser tipo consultora do convidado. O convidado, quando estiver falando sobre o tema, vai falar, Ive, por favor, dê um exemplo prático. Como, aí entra a Ive como exemplo. Exatamente. Entendi. Muito Só bem. para saber como a prova aqui, ó, trouxe biscoitinho docinho. Por quê? Porque não tá vindo, tá vacilando, a RH tá em cima, mas vai tentar. Vou tentar adoçar a vida do chefe, né? Claro. E hoje, galera, hoje é tiro, porrada e bomba aqui, porque a gente vai falar sobre direito condominial. Então, assim, a gente vai tentar ao máximo fugir da baixaria. Mentira, eu vou em cima da baixaria, eu vou mergulhar na baixaria. Eu tô cheio de ideias assim. Acho sensacional. E Ive, aqui, uma consultora importantíssima para esses assuntos de baixaria. Porque, claro, que sou civilista, já sei o que dá dor de cabeça. É porque ela é civilista, exatamente. É porque ela sabe. Moro no paraíso, não tenho problemas nenhum. É porque ela é civilista, não é por conta de questões outras mais específicas. Você sabia que eu sou uma boa vizinha? Eu não peço farinha emprestada. Ive, deixa esse negócio quieto. É verdade. Vamos falar de você como vizinha. Daqui a pouco entra alguém no ar dizendo assim, isso não é verdade esse bilhete. Comentário embaixo. Ive fez não sei o quê. Galera, a gente tá hoje aqui com o Thiago Santana, não é isso? Correto. Pela segunda vez, não é isso? Segunda Já vez. teve lá na Rádio Metrópole, onde você sabe que nos acompanha ao vivo, toda segunda-feira, 8 da noite. E lá não tem corte, não tem edição, a gente fala besteira e já foi, palavra pro vento, não volta mais. Bem-vindo, velho. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, um privilégio muito grande estar aqui com vocês novamente. Participando desse novo formato, né? Acompanho o conteúdo de vocês, vejo que vocês só trazem feras aqui no programa e me sinto honrado, né? De participar aqui dessa bancada. O Thiago vem cá, é corajoso. Vim falar novamente sobre condomínio, já sabendo que é baixaria, né? Não, assim, você na verdade, quando você tá numa roda de amigos, você é popstar, né? Porque as histórias que tem pra contar, assim, de condomínio é massa, né? Tem bastante, né? Tem um anonimato, você é equiparado ao criminalista, não, como é os penalistas, do direito civil, né? Não? Todo mundo quer contar pra você, ou quer saber o que acontece com o caso. E quase todo mundo tem um caso também. Tem aquele caso cabeludo que você vai guardar aí na manga pra contar no final do podcast pra gente? Tem. Quantos? Alguns. Então quantos? Vai tirar da manga uma lista. Fica à vontade também pra contar. Não vamos provocar. Deixa ele guardar esse caso pro final do podcast. Se você acompanha até o final, você vai saber qual é o caso. Imagine, velho. Imagine. O cara, o seu caso é pior do que todos os casos que eu contei aqui no bastidor? Ele pensou. Talvez no mesmo nível. Ou seja, sua baixaria é barra pesada também, amigo. São boas. O Thiago vai lançar um stand-up comedy daqui a uns dias sobre as questões do daria direito condominial, porque tem muita coisa massa, né? Tem sim. Velho, primeiro que eu queria pedir pra você, pra gente tentar dar uma ambientada na galera, pra gente poder recortar onde é que a gente tá pisando quando fala de condominial, pra gente também não acabar expandindo o tema demais, né? Sim. Porque quando a gente fala em questão de direito condominial, obviamente a primeira coisa que vem à mente é a questão do conflito entre os condôminos. Mas está longe de ser só isso, direito condominial, longe, né? Sim. Então, por favor, dê pra gente aí um recorte do que a gente vai falar. O direito condominial, a importância que eu vejo do direito condominial, principalmente em relação à administração do condomínio, né? Hoje em Salvador, a profissionalização dos síndicos ela tem se tornado uma realidade maior. Mas a grande maioria dos condomínios ainda é administrada por síndicos condôminos, síndicos que não têm conhecimento técnico jurídico, síndicos que não têm conhecimento técnico contábil e que estão ali para fazer quase se doar ao condomínio, que em verdade ser síndico é se doar, passar perrengue, receber interfone meia-noite, ser incomodado porque teve briga de marido e mulher. Correto. E o direito condominial entra também em relação ao condômino nesse sentido. O condômino entender que o síndico ele não está à disposição
a 100% do dia, ele tem as limitações dele como apenas um proprietário que está ali se doando. Então, a importância de difundir o direito condominial, de passar o direito condominial para os gestores, é justamente essa. E evitar também a má gestão, né? O síndico, quando ele não tem um acompanhamento técnico, quando ele não tem bons profissionais ao seu lado, digo isso, administradores, contadores, advogados, ele pode se perder em atos que podem gerar nulidades, em atos que podem gerar indenizações e danos ao condomínio, inclusive a si próprio, né? Então, o direito condominial ele vai muito além do conflito entre condôminos e conflito entre condômino e síndico, condômino e administração. Hoje a gente tem, para citar um exemplo, temos a LGPD, que é o câncer condomínio. Nós temos hoje a questão do AVCB, que é uma questão de segurança que envolve o poder público, o corpo de bombeiros, a necessidade de adequação dos condomínios a isso. Nós temos a necessidade da adequação do condomínio às leis municipais, estaduais, federais. Então ele vai bem além do conflito entre condôminos. Ô, Thiago, sabe uma coisa que eu estava ouvindo você falar e que eu acho que é uma questão interessante até para quem está nos assistindo perceber, é a própria noção de condomínio. Porque eu não tenho dúvida que você estava falando de condomínio, Rafa estava falando de condomínio, eu estava falando de condomínio, e a gente está pensando no condomínio edilício. Sim. Mas pensar em condomínio depende das espécies de condomínio, né? Quando você pensa, por exemplo, que um cemitério é um condomínio, você vai falar assim... Sim. Entende assim? Com que bem o shopping menos conflito dos moradores, é verdade. Essa piada foi péssima. É um pessoal Corta. quieto, é um pessoal Corta, quieto. Isa. É um pessoal mais tranquilo. Corta, que essa parte foi péssima. Mas, por exemplo, quando você pensa em shopping center, um condomínio, é importante que a gente está falando somente do condomínio edilício, né? E que tem peculiaridades ainda, se você perceber. Loteamento, condomínio vertical, condomínio horizontal. Correto. Imagine. Condomínio comercial. Então, assim, eu acho que vamos focar mais, salvo engano, nesses condomínios, ou nos residenciais ou nos comerciais. Mas, de fato, o condomínio residencial, ele é uma mínima parte de todo o geral quando a gente fala de condomínios. Eu citei mais a questão do condomínio residencial porque acho que é o tema que mais atinge, sim, né, a população. Claro. Certamente é o que a gente mais pensa. pensa. É o que todo mundo pensa. Tema. É o que todo mundo, quando pensa em condomínio, pensa nisso. Imagine aqui, é porque BDV hoje vai tomar falta. Mas BDV poderia estar aqui conversando sobre condomínio. Sabe aquele transatlântico? Não vou nem falar o que eu pensei. Não vou falar o que eu pensei quando você pensou no transatlântico? Não, já soltei uma piada péssima se eu continuar aqui, meu amigo. Ninguém vai parar hoje, você vai ser cancelado, hoje viu? vai ser Não punk. pode não, por Hoje favor. Tá difícil. Hoje vai ser Você falou punk. BDV, condomínio... Você raciocinou outra coisa. Mas... Depois ele fala. E você lembra que ele falou que ele era síndico? Não foi essa história? Ele contou uma vez que disse que Fred J, que é sócio dele, disse a ele que todo ano, ou de 2 em 2 anos, acho que era de 2 em 2 anos, com certeza, a pessoa tinha que se envolver em alguma atividade que não fosse jurídica. Para enriquecer a sua vida, não sei o quê. E ele se meteu a ser síndico. Entre outras coisas, entre outros esparros. Eu falei, irmão, eu tenho quase certeza que DJ não queria que você fosse síndico quando ele falou isso. Mas cada um interpreta do jeito que quer, né? A ideia é essa, mas toda vez ele inventa uma maluquice nova pra fazer, pra poder de 2 em 2 anos fazer uma coisa diferente. Né? Thiago, eu vou manter a gente aqui nesse primeiro eixo que você falou, que é do síndico. Certo. Que eu acho interessante. Super. Nunca fui, nunca serei. Nem voto. Síndico. Nem nas assembleias eu vou, porque eu tenho... Entendo perfeitamente. Eu tenho algum tipo de trauma com relações. Eu não acho legal. Né? Eu já contei o que aconteceu numa assembleia lá do meu condomínio, né? Se foi do nível do que você já falou aqui, do jogaram morro, um cadáver e um candidato. Eu já estive presente em brigas. Também? Já. Então você sabe, você tem artes porrada? marciais? Porrada? Você tá falando de porrada? Eu tô falando de porrada. Porra, já estive presente em um... Acho que eu não vou. E aí, você afastou? Você separou? Não, eu me retirei. Ficou com medo! Vai sobrar para advogado! Pessoal, tô indo nessa. Tô indo! Qualquer coisa vocês me ligam. Assembleia suspensa! A assembleia ela era à noite, né? E quando começou a confusão, eu ainda tentei, né? Conversar com... Apaziguar. O síndico ou a síndica, não quero nem...
E aí, mas não teve jeito. Quando deu 00:30, eu já estava em casa, meu telefone toca. Doutor Thiago, tô aqui na delegacia. Falei, olha, essa parte criminal eu não faço. Eu sou advogado condominial, lhe indico uma pessoa, indiquei. Mas... Você devia ter percebido que eu não faço essa parte na hora que eu fui Que embora. eu saí. Quando eu fui embora, é porque o meu serviço terminou ali, João. Dali é. pra frente é com Ô, você. Rafa, sem querer atrapalhar a sua pergunta e passar por cima dela, mas essa Mas aqui questão... a nossa especialidade é essa, né? A gente faz isso todo Atrapalhar momento, o coleguinha. todo mundo. O pessoal já até bota nos comentários. Teve um programa aqui que o pessoal falou, pô, o entrevistado é ótimo, mas os entrevistadores... não deixa o cara falar. Não, Diga, eu Fausto. acho que ele pode... Ele perde a amiga, mas não perde a piada. Aproveitando, eu acho que dá para fazer essa correlação na distinção. Todo mundo fala na Assembleia, porque síndico é um órgão administrativo. A Assembleia também é um órgão, né? Sim. E a gente fala da Assembleia como se fosse um mero encontro. Eu não fui para a Assembleia. Então, assim, eu acho que dá para pegar esse gancho. Legal. Existe uma representação da Assembleia? A Assembleia é um órgão. Não sei, mas ela é um órgão. Mas tem alguém durante a reunião tem o poder de ser a palavra daquele órgão ou não? A Assembleia ela é constituída inicialmente por um presidente e um secretário. O presidente ele vai conduzir os trabalhos. E a Assembleia nada mais é do que um órgão deliberativo. Você está tendo ali você está pautando questões que você precisa levar à comunidade e ali está sendo tomada a decisão sobre a vida do condomínio. Tá. Então assim, tá lá na reunião, a Assembleia está instalada, o condomínio levanta a mão para fazer uma proposta. Ali não é a Assembleia que está falando, é o condomínio. É o condomínio se colocando... é o que vai deliberar. É o conjunto. Então, a Assembleia ela só vota, ela delibera. Isso. A palavra que o condomínio, a tomada de palavra, ela vai constar na ata e pode constar como sugestão, desde que o presidente assim entenda. Claro. Obviamente que o presidente também tem limitações de poderes. Eu já vi presidente querendo terminar a reunião, querendo pautar coisas que não foram pautadas no edital. Então há limitações. Thiago, mas e se o presidente ainda assim pautar e ainda assim constar na ata fatos que não deveriam constar? Há para isso os meios corretos de impugnação. Inclusive, você pode anular parte da Assembleia. Né? Você pode... Exemplo, você tem uma decisão sobre algo que precisaria de quórum específico. Você vai fazer uma obra voluptuária e você toma o quórum com uma maioria simples durante a Assembleia. Você precisaria de um quórum específico para isso. Essa decisão ela não vai ter efeitos. Por quê? Porque ela não obedeceu o rito legal. Por mais que a Assembleia tenha decidido, por mais que a Assembleia tenha votado naquilo, autorizado, entre aspas, aquilo não tem validade legal, porque não obedeceu. Consta em ata, mas não vai poder ter efeitos. E é nula de pleno direito? Nula. Ah. Bom, é nula de pleno direito, mas aí a gente tem outras questões que aí são prazos prescricionais para impugnações. E aí? E aí, assim, eu estava até conversando antes da gente conversar, eu considero que cada condomínio é um micro-universo, né? Se você tem um condomínio onde os condôminos aceitam essa ilegalidade e essa ilegalidade perdura, você vai ter uma ratificação desses atos por preclusão de direito. Certo? Ainda que contrário à letra de lei. Ainda não que importa. contrário. Porque contrário você a não teve regimento, impugnação. contrário à letra de lei, Sim. contrário tá. Obviamente que você tem nulidades absolutas que não vão, não vão sujeitar isso. Tá. Mas há outras nulidades que sim. Que se você não fizer a impugnação em tempo hábil, você vai ter isso ratificado e isso vai permanecer. Entendeu? E a gente trabalha então com alguns prazos nesse sentido. Sim. Então a Assembleia ela é um órgão deliberativo, seria o órgão deliberativo máximo dentro do condomínio. Quem participa da Assembleia? A Assembleia, você tem a participação, ela só vai poder ser feita por condôminos adimplentes. O condômino inadimplente deve ser notificado? Sobre chamado? A inadimplência dele? Não. Deve ser convocado para a Assembleia? Deve, porque ele pode comparecer à Assembleia, ele pode assistir à Assembleia. Ele só não pode votar, né? Assinando a lista de presença, mas ele não pode votar, nem participar. E ele pode chegar com um checão lá na hora e dizer assim, tá aí meu atraso, agora eu quero participar? Depende do condomínio. Se o condomínio aceitar pagamento em espécie ou cheque, sim.
Agora sim, cheque eu não aconselharia, porque cheque você não teria como conferir se tem fundos na hora. Claro. Né? Até porque Mas ninguém usa mais cheque, só o direito empresarial. Só os só profissionais se chegar lá e- Glicério. O glicério, ó. Glicério, tá vendo? com Eu tô certeza, tentando é. te ajudar aqui, É. mas nem o condomínio tá querendo, jovem. mas fizer um Pix na hora e conferirem, olha, tá kit. Olha que modernidade, Pix. né? Agora Acontece- veja. Acontece muito do condomínio chegar com boleto pago. E aí a gente instrui normalmente que se aceite, apesar de a baixa não ter sido confirmada. Mas esses são esses detalhes que eu estava conversando no início, que a gente não tem. A legislação do condomínio é uma legislação muito enxuta, né? Então a gente vai analisando caso a caso e muitas vezes o bom senso ele é Mas bem é como necessário. é difícil pensar nessa Não, diversidade esses de pormenores. de peculiaridade de cada Sim. grupo social, né? Justamente. Não, mas Então- veja, também legislação muito Extensa, detalhada não quer dizer Cria também amarras. uma Mas você coisa imagina, melhor, Rafa. né? É. E o que você falou até agora, que você falou 2, 3 exemplos aí, é muito uma questão de bom senso. O cara olhar ali e fala, pô, o cara chegou com boleto pago, mas no meu sistema não deu baixa, mas, pô, o cara tá com boleto pago, eu vou partir da presunção que ele pagou, Claro. bom senso, deixa ele participar, tá? Ou a participação do cara é tão tóxica ao ponto de que, Sim. entendeu? Eventualmente deve ter, né? Aquele cara que fala assim, É "Ah, porque graças eu a não Deus, sei fulano se tá você inadimplente, não mora vai pra em reunião hoje." condomínio grande. Às vezes, quando você pensa no condomínio grande, o voto de uma pessoa não pode não vai interferir muito. Mas o grande problema também são esses condomínios pequenos, em que você tem pouquíssimos condôminos. Você tem 10 apartamentos só num condomínio. O voto de um tem um peso muito grande, Sim. Verdade. entendeu? Em um caso desses, num caso desses, a gente orientaria que não. Porque, na teoria, apesar de ele ter feito o pagamento, a confirmação ainda não foi efetivada pelo condomínio. O condomínio não sabe se aquilo realmente o código de barra está válido, se ele realmente fez a programação ou se foi pago, entendeu? Tiago, tem algumas coisas dessas que a gente pode tampar que não tem na legislação com o regimento, né? Sim. Então o cara pode chegar no regimento, por exemplo, e dizer assim, olha, só será considerada quitada a cota de condomínio mensal após a devida baixa no sistema. E aí, meu amigo, o cara pode aparecer com o condomínio Correto. que for, que não tá Regimento ou coberto pelo convenção? Eu colocaria em regimento. A convenção, ela é como se fosse uma Constituição Federal do Porra, aí, me condomínio. tira essa porra aqui. Rapaz, você vê, Vai né? conversando e pegando. Porra. Você traz para ajudar o chefinho a ficar Doido, não doce. tem 15 minutos de podcast, já comi 2 negócios dele, tinha esse negócio aqui, pô. A convenção ela vem para trazer o núcleo duro das regras do condomínio. Então, e a convenção, eu sempre costumo falar que faça uma convenção enxuta. Por quê? A convenção você precisa de 2/3 para alterar. Você precisa de muitos condôminos. E é bem complicado você conseguir 2/3 de proprietários em um condomínio com 300 unidades, 600 unidades. Então a convenção ela tem de ser enxuta e trazer o básico. O regimento não. O regimento você tem que trazer os pormenores. Você quer colocar limitação em visitantes para piscina, você coloca no regimento. Você quer colocar valor de aluguel de salão de festa, você coloca em regimento. Enfim, todos os pormenores você coloca no regimento. Então, uma questão dessa, por exemplo, seria regimento. Por quê? Porque pode ser que isso, mais tarde, vocês percebam que o condomínio perceba que não é interessante, não é o melhor caminho e se altere. Entendeu? Então seria regimento, sim. E as alterações regimentais, normalmente, maioria simples. Maioria simples. De presentes. De presentes. Então o Código é Civil outro antes- mundo, né? Com certeza. Com certeza. Toda uma confusão que os condôminos e os síndicos fazem, toda regra aprovada em assembleia é alteração de regimento. Toda regra. Muitos condomínios, eles têm um regimento e começam a aprovar coisas em assembleias. E não alteram no regimento. E aí você, por exemplo, o aluguel do salão de festas Perfeito. é a Entendi. metade de uma cota condominial. Isso é uma regra. Isso é uma regra que deveria estar no regimento interno. Sim. Porque daqui a um ano, quando chegar um morador novo que quiser o regimento, ele vai ter esse regimento. Aí ele vai olhar lá no regimento. Olha, tá dizendo aqui que é gratuito. Mas tem uma ata que diz que... Sim. E aí vai caber a administração sempre estar filtrando isso. Não, o ideal é que se altere o regimento com base nessa decisão da Assembleia e se passe um novo regimento. Toda alteração de norma é alteração de regimento. Até para organização, né? Porque imagina, o cara vai ter que começar a ter certeza. uma consulta de milhões de atos para entender as regras. Acredite, a gente já entrou em condomínios que a gente teve de fazer um apanhado de atas de 10 anos, 2010, 2012, Tá para organizar o regimento. Imagina, velho. E aí, quando soltamos o regimento novo, os condôminos não entenderam. Nossa, por que aprovaram um regimento sem nossa autorização? Não, pessoal. Todas essas regras que vocês estão vendo Só aqui tô no organizando regimento agora. já tinham sido aprovadas. Entende?
É melhor essa maneira a cada assembleia, né? Para você poder sempre manter o regimento ali dentro do que foi deliberado pela última vez. Exemplo, você vai criar uma brinquedoteca. Vai se criar um tópico no regimento sobre a brinquedoteca e as regras da brinquedoteca. E assim sucessivamente. E essa questão entra lá do que eu estava falando no início, sobre a profissionalização de síndicos, sobre a profissionalização da administração. Exemplo, CNPJ. Coisas bobas, né? Pra gente, no caso. Muitos síndicos, muitos administradores não sabem se o CNPJ é necessário ou não para o condomínio. Nós temos ainda muitos condomínios de fato. E o CNPJ é obrigatório para os condomínios. Se o CNPJ é obrigatório também você ter convenção. Porque é a convenção que vai te dar os meios adequados para registro do CNPJ. Sim, para é o constitutivo do condomínio. Né? Você estava falando sobre brinquedoteca, criar uma brinquedoteca. E aí um fato que é interessante. Quando você constitui... Não, de qualquer condomínio. No meu condomínio tem um fato que é em relação a isso. Quando você constitui... A gente tem todas. Para. E vem, por favor. Casos práticos. Quando você constitui o condomínio, você diz a composição do condomínio, além da finalidade e tal. Uhum. E você sabe que qualquer alteração de área em comum do condomínio tem que ser por maioria... Não é nem a maioria absoluta. Não, totalidade dos condôminos, né? Isso. Dependendo então, por exemplo, da alteração. Lá no meu condomínio... no meu condomínio tem no ato da Constituição, uma das áreas, e está junto da Constituição do condomínio, é uma quadra de squash. A quadra de squash existe. Acho que eu já falei até com o Thiago sobre isso. E aí, a galera fitness, né, queria fazer outra academia, porque uma academia só acham insuficiente para o condomínio. Queriam usar a quadra de squash. Não se pode suprimir, porque para suprimir a quadra de squash, você tem que mudar a própria constituição do condomínio. Isso, a convenção. E nesse sentido, para suprimir a existência de uma utilidade, uma área em comum, que seria alterar. Vai sumir a quadra e vai... Sim. Você tinha que ter aprovação unânime. Thiago, você acha que vai ser fácil? Não? Desaparecer. Não vai ter mais a quadra. Você vai suprimir uma quadra, você vai alterar a área comum para uma outra área comum. Seria isso? Não necessariamente. Você pode alterar, nesse caso aí, por 2/3. O que você precisa de unanimidade para fazer é alterar a fachada, certo? A fachada do seu prédio. Hoje, houve uma alteração há pouco tempo. É verdade, eu acho que a gente já tinha comentado dessa alteração da última vez, eu acho. Mas vai lá. Houve uma alteração sobre a característica do condomínio, residencial ou mista, ou comercial. Hoje, antes você precisava de unanimidade, hoje você precisa de 2/3. Então, o seu condomínio é estritamente residencial e vocês querem agora ter lojas, vocês querem alterar. Vocês podem alterar desde que vocês façam por 2/3. Que é uma alteração também da convenção, né? A convenção normalmente ela traz essa previsão. O condomínio é estritamente residencial, o condomínio é estritamente comercial, o condomínio é misto. Né? Mas toda essa questão de quórum, toda essa questão de ter ciência desses detalhes passam pelo conhecimento técnico do administrador, do síndico, de ele saber... Ele tá dando o sinal, viu? Já que eu quero adoçar a vida do chefinho, Thiago, fala aí um pouquinho sobre o síndico. Posso falar sobre o síndico, por favor? Gostaria, por favor, de falar sobre o síndico? Eu tenho uma impressão que ele virou para mim e falou, desculpa pela sua pergunta, ficou 20 minutos passando por cima da minha pergunta. Foi mesmo. Nem Faustão. Nem Faustão é assim. Você tá passando... Até Thiago tá dizendo, seu chefe, pra onde você tá indo? Não, que essa aí, o síndico. Oi, sim. Eu só estou mostrando que todos esses assuntos estão ligados à pergunta. Fazem parte dessa pergunta. A questão do síndico, eu queria entender de você em termos mais formais e regulatórios mesmo. Porque assim, a primeira pergunta é no sentido de disponibilidade. Na fala que você estava... que eu ia fazer a pergunta imediatamente, você falou da disponibilidade do... o síndico não é um cara que você pode ligar toda hora para ele para
Sim. O cara não está disponível para você, ele está ali fazendo um trabalho que, via de regra, apesar de eventualmente existir uma remuneração indireta com a isenção de cota de condomínio, via de regra é um trabalho voluntário. Sim. E que ainda que não fosse essa remuneração indireta, certamente ela não vale o tempo que toma dele. Não, muito mais o tempo não. que gostariam de tomar. Então, nesse sentido da pergunta da disponibilidade, é óbvio que o cara não está disponível o tempo todo. Óbvio que entender isso parte muito do bom senso dos demais condôminos e do próprio síndico de conseguir lidar com isso. Sim. Mas aí a pergunta vendo que é incomum. Você já viu em algum condomínio você ter limitações formais quanto ao acesso dos condôminos ao síndico, do tipo, você coloca lá no regimento, olha, sim, só perfeito. Pode ligar para o síndico tal hora. O síndico está disponível de tal a tal hora. Horário comercial de segunda a sexta. Ou não invada a privacidade do síndico, né? Na verdade, isso é mais comum em condomínios comerciais. Né? E condomínios comerciais você tem a incidência... Hoje está mudando um pouquinho, mas você tem a incidência maior de síndicos profissionais também. Né? De pessoas que são contratadas para isso. Nos condomínios residenciais, eu confesso que nunca me deparei com limitações desse tipo, não. O que acontece normalmente é o próprio síndico, a administração, ele estipula como vai ser a relação. Né? Nós costumamos aconselhar a síndicos, por exemplo, que gostam de tratar por WhatsApp. Eu sou completamente contra o WhatsApp. Coitado, vai estar online 24 horas. Ou é porque eu te incomodo mais? Não, porque você vai estar... As pessoas no WhatsApp acham que tem acesso imediato à pessoa. Né? Se você mandou uma mensagem e a pessoa demora mais de 1 hora para te responder no WhatsApp, você já disse, estou sendo... Como é? Negligenciada? Não. As pessoas que falam comigo no WhatsApp já sabem que essa disponibilidade não existe. Né? Quando é uma questão de direito consuetudinário nesse sentido. Instituindo o costume. Pois é. O condômino, quando tem uma reclamação, uma sugestão, uma queixa, ou qualquer que seja a necessidade dentro do condomínio, ele deve buscar o meio oficial de contato do condomínio. Qual seria? Livro de ocorrência, e-mail do próprio condomínio, hoje aplicativos de celulares, diversos aplicativos. O aplicativo lá no condomínio tem aplicativo. Isso, onde você tem o registro formal da queixa ou da sugestão e vai haver também uma resposta formal através daquele meio. Então, olha, meu vizinho está fazendo barulho aqui em cima. O síndico não vai resolver, pessoal. O síndico, isso se confunde com a outra coisa muito importante que os condôminos não entendem, que é a limitação do poder de polícia. Quer dizer, a inexistência de poder de polícia do condomínio. Né? Alguns condôminos acham que, por haver um síndico e uma administração, esse síndico e essa administração tem o dever de agir como Estado dentro do condomínio. Isso não é verdade. O exemplo acho que mais comum de todos, barulho. Sim. Eu acho que barulho. Barulho é uma coisa terrível, porque é muito difícil de você comprovar e é uma coisa que incomoda muito diversos condôminos. Então, o condômino entra em contato com o síndico, vamos dizer que ele fez tudo certinho, pelo meio oficial, né? Formalizou a queixa ali no livro de ocorrência ou no e-mail, no aplicativo, informando que o vizinho de cima, às 3 horas da manhã, fez barulho. Ok. O que é que o condomínio pode fazer se for um barulho pontual? Nada. Mesmo e nem pode ter no regimento uma regra que traga algum tipo de punição nesse sentido. Vamos lá, e nós vamos entrar na questão regimento interno e convenção, normas internas do condomínio e legislação. Nós já temos uma legislação municipal que disciplina a questão dos decibéis, do volume. E nós temos, inclusive, o poder público como fiscalizador. Você pode entrar em contato com a SEDUR, por exemplo, e a SEDUR, na teoria, vai à sua residência, vai ao local da reclamação, atender essa ocorrência. Inclusive, eu uso muito esse argumento. Olha, está incomodando tanto o condomínio, informe a ele que há um poder público, há uma via no poder público para que ele faça esse tipo de denúncia. E sabe uma coisa, Thiago, também, que você, como advogado especialista da área de condomínio, deve sofrer? A proximidade das regras condominiais e das regras de direito de vizinhança. Sim. Que são assuntos conexos, mas são assuntos distintos. Correto. A vizinhança vai existir. É claro que quando você tem uma relação de condominial, a vizinhança está muito mais próxima. E as pessoas não percebem que se você não quer ter problema com o vizinho, ou você não quer, de certa forma, ser perturbado pela existência do vizinho, você tem que morar de forma isolada.
Correto. E mesmo quem mora numa ilha tem vizinho. Corre risco. A diferença é a proximidade que você tem para com o vizinho. Então, quando eu sempre falo nessa relação de vizinhança, você tem que perceber duas coisas. É inevitável a perturbação que o outro vai me causar. Então, é óbvio que se alguém mora em cima e alguém mora embaixo, eu vou saber e vou sentir que tem alguém em cima. Agora, já que eu não tenho como evitar a existência do outro tão próximo a mim, eu também devo me comportar a provocar menos incômodo. Então, assim, se você tem esse binário equalizado, você tem uma convivência harmônica. O problema desse Eu binário, não tenho sabe qual como é? evitar que você exista. Mas já que você tem que existir, exista de uma forma que me cause menos Mas esse incômodo. equilíbrio que você quer depende de gente. Onde tem gente, tem merda, meu irmão. É verdade. Essa É isso aí. obviedade é uma obviedade óbvia, mas Gente, não tão óbvia. Uma vez uma aluna me chegou relatando que toda vez que ela entrava em casa, ela botava a chave, antes dela chegar na cozinha, o interfone já tinha tocado. Era a vizinha de baixo reclamando porque ela estava andando. Sim, acontece muito. Salto, uma reclamação muito comum. Patas de cachorro. A unha. Sim, porra. Muito. E já me deu até gincho de imaginar. Muito comum. Já me deu gincho, Muito. já. Aí o cachorro acorda às 5 da manhã. Pessoas em academia. Varrer casa. Ferro. Shakes. Não, vou o sair pra liquidificador. academia. Shakes, aí joga na pia. Mas esse é o tipo de coisa que o condomínio, e aí os condôminos precisam passar a entender isso, o síndico, ele não tem... a solução para isso é muito difícil. E o condomínio não tem o que É fazer, muito ele tem difícil, o que fazer? Não tem, é muito difícil. É muito difícil. Você vai chamar um porteiro, vamos dizer que o condomínio seja equipado com decibelímetro, tem um porteiro ou um funcionário treinado para isso. Ainda assim, ele vai subir no momento que você reclamou. Quando ele chegar lá, um barulho pontual, ele vai ter cessado. Ou então o barulho que está fazendo Eu ia acima da sua ia cabeça, contar minha tática, mas eu conto no bastidores, porque senão minha tática vai ser descoberta e meu vizinho vai descobrir e nunca mais vai obedecer. Mas, nesse ponto de barulho, aí eu vou contar uma experiência própria, claro que eu não vou denominar de que lado vem, mas tem um vizinho próximo a mim que tem um histórico de violência doméstica. Eu não consigo identificar se é violência doméstica contra os filhos, se é violência doméstica contra o cônjuge. Eu só ouço muita gritaria e ouço uma discussão e batendo, pessoas chorando. Nessa situação, eu tenho uma obrigação de intervir. Sim. E aí a pergunta é, quando eu levo isso para o condomínio, olha, eu estou ouvindo barulho de violência doméstica, eu não sei se é violência doméstica contra idoso, contra incapaz, contra a mulher, o condomínio tem que intervir? Sim, há uma lei, salvo engano, estadual. Rolou durante a pandemia, não foi? Sim. Foi aprovado e obrigando que o seu condomínio se abstivesse de dar notícia, tem multa, tem Isso, não é isso? funcionários, condôminos e síndico. Olha aí. Há uma obrigatoriedade... Pra todos? Para todos. Então o condômino ele não está obrigado a falar pro síndico, ele tem que comunicar o fato ao órgão Ele pode competente? comunicar ao síndico. E é obrigatório o síndico comunicar ao órgão competente. Além disso, o condomínio ele é obrigado a publicizar e fixar nas áreas comuns essa lei, essa obrigatoriedade, certo? Para que todos saibam dessa necessidade. Eu só lembrei da lei porque está colado do lado do elevador. É obrigatório. E você sabe uma das questões que eu acho que super delicadas, correlatas a essas questões de violência, né? Porque a gente pensa muito o condômino brigando com outro condômino. Mas na vida íntima de cada família, a gente pensar que o condomínio tem o poder de fiscalizar nesse sentido, de denunciar, porque senão ele responde pessoalmente. Sim. Perceba, eu vejo como uma tendência em relação à proteção principalmente da mulher no caso de violência doméstica, né? Não, nesse caso não é só violência doméstica contra a mulher, não. Mas veja, há uma tendência hoje do cerco se fechar em relação a isso. Sim. Então, o que antigamente as pessoas inclusive usam esse propaganda institucional. Briga de marido e mulher, vizinho não mexe colher. Você agora inverteu a lógica. Tem que meter a colher porque o negócio virou para uma coisa que está grave, é o que é o princípio da solidariedade social, né? Que vem lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um dever da própria sociedade cuidar dessas relações
dessas situações de vulnerabilidade. Mas perceba quando você coloca isso dentro de um apartamento, dentro de um condomínio, Sim. você já vai conflitar com o direito de privacidade, você já vai conflitar com algumas coisas ali acontecendo que, não que eu estou dizendo que seja inválido, mas Tá. é algo a ser considerado. Tem algumas discussões que são mais espinhosas do que eventualmente parecem ser. Vai, Thiago. Essa discussão, ela passa por outra bem interessante, que é a discussão sobre a limitação do direito de propriedade privada, né? Aquela história do dentro da minha unidade eu faço o que eu quiser. Correto. Só para exemplificar a gravidade desses casos de violência doméstica, a gente teve casos já de homicídio, de termos de ir à delegacia porque aconteceu um homicídio, na verdade o crime se iniciou dentro do condomínio, a mulher ela saiu do condomínio e faleceu logo após sair do condomínio. E outros casos também, já tivemos casos do desespero ser tão grande de passar de uma janela para outra no 30º e tanto andar para outra vizinha que nem conhecia, porque o marido tinha chegado em casa e o medo foi tamanho que ela saltou de uma varanda para outra. Mas não caiu não, né? Não. Foi encontrada pela outra vizinha. A dona do apartamento, quando chegou, encontrou a vizinha escondida no apartamento dela. Imagine que susto, pô. E aí quando perguntou, ela falou, olha, estou aqui escondida porque estou escondida do meu marido, do companheiro. Então, assim, é de suma importância. Os condomínios, eles têm se tornado cada vez mais bairros. Os condomínios, eles têm se estruturado para que o condômino ele faça tudo ali dentro. Então, tende a haver realmente esse tipo de tutela. Eu esqueci o que a gente estava falando antes, mas da propriedade, da limitação da propriedade privada. E esse assunto é muito interessante porque eu vou até fazer uma conexão com as eleições. A questão do barulho, a questão do eu posso fazer tudo na minha casa. A gente conversou, acho que no outro programa, sobre questão de nudez. A gente teve muito problema com isso durante a pandemia, de pessoas que estavam tomando sol nuas e achavam que poderiam fazer isso porque estavam dentro de casa, entretanto estavam na varanda e o prédio, o condomínio eram duas torres coladas e você estava acordando e vendo... Ele estava fazendo muito sucesso, o pessoal se incomodou. Justamente. Os maridos se incomodaram, as mulheres se incomodaram. Todo mundo incomodado. E atualmente a gente tem hoje, com as eleições, um problema que a gente tem tido bastante, que eu não esperava ter. Rapaz, que baixaria. Não é nem a baixaria, eu vou falar Você das tá bandeiras do Brasil e das toalhas do candidato Lula. Muitos condomínios, eles aliás, se a gente passar aqui pro Salvador, a gente vai ver diversos condomínios com bandeiras do Brasil e também adereços sobre candidatos. E o comentário geral olha, primeiro, quem coloca a bandeira do Brasil acha que tem direito porque há uma lei de 70 e poucos, 5.700, que fala sobre a exposição da bandeira. Só que a lei não fala que você pode expor a bandeira em qualquer lugar. Você está alterando ali a fachada do condomínio. Sim, claramente. Você está alterando a fachada do condomínio. Da mesma forma, quem expõe qualquer outro tipo de adereço, quem prega coisas na janela. Quem bota cortinas coloridas. Quem bota cortinas coloridas. Quem coloca o varal na varanda. Quem pinta a parede de uma cor berrante que chame a atenção do lado de fora. Tudo isso é uma limitação à propriedade privada. Sim. Então você tem realmente a limitação ao direito à propriedade privada. Você realmente tem uma gama de direitos você pode ficar mais à vontade na sua casa, mas você não pode tudo. Né? Você não pode interferir no convívio social. Essa é a máxima dessa limitação. Né? Pronto, vamos evoluir isso. Até porque eu passei por uma situação particular, uma certa vez, com cigarro. A gente estava falando antes dele chegar lá. Eu agi com bom senso na ocasião. Mas agi com bom senso e tendo algum nível de tranquilidade, de consciência, de que eu poderia agir como eu quisesse, porque se tratava da minha unidade. Certo. Você fumou na varanda? Pronto. O apartamento que eu morava antes tinha 2 varandas. Uma de cada face do prédio. Né? Uma delas era o meu lugar de fumar. O fumódromo. Isso. E Porque ele era proibido de fumar dentro de casa. Obviamente, né? Na verdade, é uma proibição que eu mesmo tinha criado. Eu não fumava. Se você tem uma varanda, não tem porquê. Tinha esposa, tinha as meninas e tal, não fumava. E aí, sempre fumei. Anos morando no apartamento, sempre fumei. Nunca houve reclamação. Só que durante a pandemia, tava todo mundo em casa o tempo todo. E aí, teve
Tem algumas situações que eu tava lá fumando, daqui a pouco ouvi um grito e com voz claramente de criança. Tipo assim, um adolescente no máximo. Para de fumar aí, arrombado! Arrombado. Eu fingi que não era comigo, falava... indignação. Até porque eu não sou arrombado. Tem 15 pessoas nesse 15 andares nesse prédio. Tem um outro prédio, a outra torre do condomínio. É possível que só eu estou fumando nesse momento. E acima de tudo, eu sou um arrombado, então... O que te magoou fingi foi que não era arrombado. comigo. Comigo, é. Mas, em um momento posterior, o vizinho, imediatamente de baixo, bateu na minha porta. E que a gente tem um histórico de conflito, por conta dessas histórias de barulho. Bateu na minha porta o genro dele. Olha, eu tô passando esse período com meu sogro, tá? Não sei o que, com uma criança no colo. Olha, eu sei que eu não tenho jeito nenhum de lhe pedir isso, mas eu tô com fulano aqui, é um bebê, tem problemas respiratórios. Você se importa de fumar na outra varanda? Ok. Eu achei aquilo de extremo bom senso. Tanto a forma como ele me abordou, Abordagem cordial. quanto a ideia. Sim. Falei, porra, problema nenhum, bicho. Agora deixa eu lhe falar. Se eu for fumar na outra varanda e aí eu tiver uma outra reclamação, a gente vai ter que arrumar, porque assim, eu vou ter que fumar. Um e assina a outra. Eu vou ter que fumar, né? E parei de fumar na outra varanda, não deu problema nenhum, a situação se resolveu desse jeito. Mas eu tô falando aqui de cigarro, mas a gente pode estar falando, por exemplo, de uso de drogas ilícitas, Correto. tá? E não é só a questão do cheiro que eventualmente incomoda. É a questão do próprio ato. Tem gente que não quer ou que não suporta a ideia de que o seu vizinho use droga no apartamento do lado do seu. Correto. Tá? Eu queria entender de você o que dentro dessa... Eu sei que são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa, por exemplo, a fumaça sai de um apartamento, entra no do outro, é uma fumaça mal cheirosa. Uma coisa é uma utilização de droga que não tem nenhum tipo de externação, digamos assim. Né? Para usar uma palavra para ficar fácil. Como é que a gente coloca... Qual é a limitação de direito de propriedade possível nessas hipóteses? Bom, vamos falar da teoria e da dificuldade em colocar a teoria em prática. Pô, bicho, desculpa, eu vou ter que interromper, porque você falou um negócio sensacional. É muito frustrante trabalhar na sua área, porque as coisas são difíceis de colocar na prática, né? Você faz uma teoria toda linda, e na hora de colocar na prática, porra, não consigo. Eu coloquei no regimento, essa porra não funciona. Você não acha que é a mesma Ninguém coisa? obedece. Ninguém obedece o que eu falo. Todo dia eu chego pra Joaquim. É igual ser pai. Hoje, Joaquim, Ninguém obedece. você não vai tocar no celular. Bom, daqui a pouco, ô Joaquim, deixa quieto, vai. É isso aí, entendeu? Tipo, se você faz, fingem que não tá vendo, tá tudo bem, não quero criar problema. Eu não podia deixar de fazer esse adendo, porque realmente... mas Mas diga aí, limita-se Vamos lá. como aí? Primeiro é o cigarro, certo? A droga lícita. Aí a gente vai voltar para aquilo de viver em sociedade, certo? Se você tem uma droga lícita, se você tem um cigarro que é lícito, se você tem um incômodo por parte do outro de algo que não é ilegal, alguém vai ter de sair. Ou a pessoa que está incomodada, ou a pessoa que está se incomodando com o incômodo do outro. Mas Porque isso não é uso normal da propriedade, não? Depende do abuso. Depende do abuso. Se você está empesteando a casa do seu vizinho, se você realmente está cometendo... E por isso que eu falei que a teoria é muito simples. Como é que a gente comprova que a fumaça... Primeiro, que a fumaça era do cigarro dele. É o primeiro ponto. Sim. Olha, eu sei que é do meu vizinho. Poxa. Como? Filmei meu vizinho. Ok, temos uma prova. Beleza. Ainda assim, que nível de incômodo é esse? Certo? Olha, eu tenho uma rinite super forte e tal, mas e aí? Você tem uma patologia e tal, e como é que a gente vai dirimir isso? Certo? Nem tudo a gente consegue, mais uma vez, o condomínio não é poder de polícia. E isso vai morrer no judiciário, eventualmente. Correto. Entre os condôminos. Correto. Sim. Correto. Entende? Fazendo um paralelo bem grosseiro. Um vazamento. Você comunica ao condomínio que há um vazamento do seu vizinho de cima. Porque você não sabe, você não tem relação com o seu vizinho de cima. O condomínio não tem como resolver essa situação. Por que não tem como resolver a situação? Porque é um problema entre particulares. Ele pode mediar. Mas ele, nas normas internas dele, ele não vai ter como... Ele pode até punir o cidadão lá em cima por estar causando constrangimento ou causando incômodo. Normalmente as convenções trazem, os regimentos trazem esse tipo de coisa. Mas ele não vai solucionar seu problema. Aproveitando esse poder de polícia, que já está óbvio que o condomínio não tem, mas ainda no ensejo de questões extremamente sensíveis, eu estava vendo ontem, essa semana, e eu ouvi
a entrevista do advogado envolvido na situação, que foi um caso de um artista que foi vítima de racismo dentro do condomínio. Para tudo aí, porque, peraí. Essa pergunta foi enviada aqui pelo meu celular agora. Pra isso. Ainda bem que o Thiago... Eu tenho provas, diferente do que o Thiago falou, é difícil provar, eu tenho prova. Eu tenho WhatsApp aqui. Você viu que a gente não fez nenhum sinal, velho. Ó, o pessoal aqui da técnica, Mikael, mandou essa pergunta exatamente sobre esse tema, mandou na estante E aqui. não mandou pra mim. Momento. Mikael, você não mandou pra mim. Por que você mandou pra Porque Rafael? você não merece. Você nunca tá aqui. Ele não vai ficar mandando negócio pra você. Ele manda sempre pra mim. Que eu tô sempre aqui. A história... Ele botou... Deixa eu só ler pra poder... a gente vê os termos exatos que ele colocou aqui. Quando eu vi... Uma pequena pergunta sobre o último caso que foi noticiado essa semana. Qual seria a postura de um condomínio em uma situação de racismo como ocorreu em São Paulo com o comediante músico oficial Ed? Eu vi o caso, na verdade, no Parece Instagram. que uma das moradoras se recusou a entrar no elevador com ele, que é uma hora em comum, por causa da questão racial, e praticou uma conduta criminosa, que fique claro, de racismo. E eu já presenciei, né, por exemplo, em condomínios, esse não é o primeiro condomínio que eu moro, mas inclusive no condomínio, uma vez, quando eu ainda fazia parte do grupo do WhatsApp de moradores. Antes de ser expulsa, saibam vocês, e foi expulsa do grupo de condomínio do WhatsApp. Eu sou uma pessoa muito legal. Não posso conviver com aquelas pessoas. Rapaz, que baixaria da porra. Baixaria Cara, foi danada, expulsa né? do grupo de WhatsApp. Por isso que eu nem entro. Você veja, se eu não fosse uma pessoa de tão autoestima, saber que o problema sou eu. É o próprio grupo. Eu tinha ido embora do O condomínio. problema é de vocês, mano. Vocês são tudo malucos, mas fica aí. Aí, sim. E uma, eu não vou nem dizer uma infeliz pessoa, porque, na verdade, não tem outra palavra a se adjetivar, mas uma pessoa racista, que questionou a possibilidade de restringir pessoas a subirem pelo elevador social ou elevador de serviço, em razão de ser uma pessoa que estivesse em contato aquele ambiente, por ser um empregado doméstico, por ser uma pessoa que estivesse prestando serviço ou qualquer outra coisa. É óbvio que a gente tem uma questão racial por trás, a gente tem uma questão social discriminatória por trás, e essa semana, diante desse caso que teve uma repercussão, como deveria ter para se tratar do assunto, eu estava ouvindo a entrevista do advogado do condomínio. E o advogado do condomínio dizendo que o condomínio, na verdade, não tinha como controlar esse racismo e essa... muito embora eles colocassem contra o ato, mas não tinham o que se fazer. E aí dizendo que a pessoa criminosa, que cometeu o suposto crime, iria ser notificada, iria ser aplicada uma multa e que poderia vir a ser excluída pela situação da caracterização do condomínio antissocial. Então, numa pergunta só, aproveitando disso, será que o poder de polícia, é óbvio que não existe, mas não existem situações como essa, de violação, de cometimento de crimes, de violação de direitos fundamentais, natos. Primeiro, atuação imediata do condomínio. E aí, já pegando o gancho, explica pra gente que figura é essa do condomínio antissocial, que não sou eu. Há controvérsia. O pessoal do seu condomínio poderia dizer assim, olha, a gente não pode garantir por isso maioria daí. Absoluta. Por maioria absoluta, a gente votou para você sair do grupo do WhatsApp, então foi isso aí. Bom, o que acontece? Voltando para essa questão do poder de polícia, né, que vocês chamaram. O condomínio, ele... Vamos começar de um exemplo pequeno e vamos chegar aí. Um exemplo. A pessoa está na piscina 2 horas da manhã com um som altíssimo. Som não. Vamos tirar o som porque o som tem um poder público. Tira o som. Namorando, tendo relações sexuais. Atos libidinosos. Ô, Mikael, me ajude aí, Mikael. Esse negócio tá descambando aqui pra... Uma pool party. Que é isso? Uma pool party. Pronto. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Uma pool party X vídeos. Rolando lá esquema Las Vegas, sabe assim? A piscina só deveria funcionar até as 10, os atos libidinosos são proibidos. Isso.
O que é que o condomínio pode fazer para intervir? Absolutamente nada. Pode apagar as luzes, pode trancar a piscina, mas as pessoas já estão ali. O porteiro... Geralmente tem a figura daquele gerente de área, né? Que fica... Sim, Ele pode ficar com a lanterna. Que o gerente de área lá do condomínio... Pessoal, pessoal. Pois pessoal, é. pessoal. O gerente de área lá, comum do condomínio só me serve para educar Joaquim. Porque toda vez que o Joaquim tá virado dentro de casa, Ele eu falo assim, dá. olha, daqui a pouco, eu não vou falar o nome do gerente de área, fulano vai bater aí na porta Você tá- pra te multar. E ele fica quieto rapidinho. É o nome mais bom. temido do condomínio Bicho pelas papão. crianças. Bicho É. papão. Mas de isso hoje é em o limite, essa é a limitação que tem um funcionário de condomínio. Ele pode informar que o ato é incorreto. Perceba que eu estou falando de um ato bem menor do que o que a gente está em pauta. Mas ele não tem como retirar as pessoas da piscina. Ele não tem como usar poder, a força para retirar as pessoas da piscina. Ele pode fazer, ele vai reportar isso ao livro de ocorrência e o condomínio vai notificar esses condôminos. Essa é a primeira situação. E isso pode gerar uma eventual punição por algum tipo de previsão regimental contra a conduta praticada. Claro. E, Tá. nesse caso, seria inclusive utilizada a legislação pública. Sim. Voltando para o caso de racismo. A entrevista do advogado, não sei como foi a entrevista, né? Mas ele, pelo que eu percebi, ele quis expor justamente a limitação do condomínio em agir. Exemplo do elevador. Eu não sei se foi esse vídeo ou do cidadão que gravou dizendo que a mulher não iria, ela dizendo que não ia subir, ele disse, eu vou subir, eu vou xingando subir. ele reiteradamente. Pois é. Mais uma vez, o funcionário da portaria é chamado ao momento. O que pode esse funcionário fazer? Ele não pode dar voz de... Poder até pode. A gente sabe que qualquer pessoa pode dar voz de prisão, mas a gente sabe que isso não acontece faz. na prática. Você já tentou dar voz de prisão a alguém? Não. Eu Mas já. eu me empolguei com a ideia quando eu aprendi na faculdade. Falei, porra, Eu queria esse parar um negócio bloco deve de ser carnaval. massa, hein? Eu tentei parar um bloco de Porra, carnaval. boa. Não é prender uma pessoa. Rapaz, autoestima de Ive é aqui, né? Autoestima, É aqui. autoestima. Puta que pariu. Pois é, apesar de ter essa previsão, não vai acontecer. Ele não vai dar voz de prisão. O segundo ponto é, esses funcionários de condomínio, eles não são treinados para esse tipo de situação. Um porteiro, ele é treinado para ser um funcionário de portaria, para fazer registro das ocorrências que chegam até ele. A função dele é essa. Você pode até ter... nós temos rondas no condomínio. Mesmo assim, os rondas, eles não têm esse poder de força. O nome é Honda, né? O supervisor de área, que fazem viu? ronda, entendeu? Massa. Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu acho que o condomínio, nesse caso, ele deveria aplicar as máximas penas que são previstas em... Quais são? Aí depende. Nós temos a previsão no Código Civil, inclusive, de punições 10 vezes da taxa condominial. Então, se você tem uma taxa de condominial... Thiago, é pouco. Mas essas reincidências, a gravidade, elas podem, sim, também gerar novas multas. E aí seria o caso, talvez não. Eu aconselharia de abrir um processo por condômino antissocial. Por que condômino antissocial? Porque claramente essa pessoa não tem condição de conviver em sociedade. O cidadão vai continuar morando no condomínio. Ela já demonstrou que é uma pessoa que se for o vídeo que gravou, é uma pessoa racista, uma pessoa que não tem condição de viver em sociedade. Não tem condição de continuar no condomínio. E o condomínio antissocial nada mais é do que isso. Você tem uma pessoa, por exemplo, claramente desequilibrada mentalmente. Essa pessoa, se ela estiver trazendo problemas constantes aos outros condôminos, e a gente tem casos, eu tenho um caso específico sobre isso, é um condômino, não vou dizer se é condômino ou condômino, se é homem ou mulher, mas esse condômino, ele claramente não tem condição de viver em sociedade. Por quê? Porque você não consegue pegar um elevador com ele. Se ele lhe encontrar, ele lhe agride verbalmente. E é um caso, eu não vou dizer que a agressão verbal é similar, logicamente que é diferente, porque essa pessoa, me parece, sem base alguma, ter algum outro tipo de problema. Então esse é o tipo de condômino social, aquele que não se adequa de forma alguma ao convívio da sociedade. Mas e aí? Num processo desse, o que pode acontecer? E aí você tem que comprovar, lembra da questão da teoria e da comprovação? Sim. Você tem que comprovar que esse condômino tem tido práticas reiteradas antissociais. Pronto, não é aplicação de
punição reiterada. Então, é uma conduta reiterada. Não. O condomínio não precisa ter punido aquela pessoa mais de uma vez. Mas é óbvio que ter Entendi. punido vai demonstrar Você- que aquilo já é de conhecimento do condomínio e vem acontecendo com Correto. frequência. É mais um elemento, digamos assim. Isso, você tem de punir. Eu acho que o condomínio, ao tomar ciência de qualquer fato. E eu vou citar um exemplo que a gente teve agora, um caso prático que a gente teve agora. A gente teve um problema de um cachorro que se soltou e mordeu um condomínio, certo? Esse condomínio, ele fez a queixa, depois entrou em acordo com o dono do cachorro e depois retirou a queixa. Retirou sim. A multa já tinha sido aplicada. Ele foi ao síndico e falou, olha, retira essa multa, eu já entrei em acordo. Não. A ocorrência da infração independe Sim, da responsabilidade civil que o outro vai da ter conciliação entre as partes, entendeu? O ato ela não- da ela não é- infração Ela não é um ato que é entre pessoas. Ali ele infringiu uma regra da totalidade. condomínio, entende? Então, assim, nesse caso, eu concordo se o advogado realmente se posicionou desse jeito de falar que, olha, o condomínio vai aplicar a notificação, o condomínio vai guardar as filmagens, porque o condomínio ele tem de dar também, apesar de não ter um poder de polícia, ele tem de dar também a resguardar o direito dos condôminos. Exemplo, a gente sabe que os backups de CFTV, eles têm duração, têm tempo de vida. O que é backup de Ah, servidor? Não, desculpa. As filmagens, Os o vídeos, tempo vídeos. de vida útil das filmagens é limitado. Então os vídeos eles ficam armazenados por 15 dias, 10 dias, 30 dias. Então, tendo conhecimento disso, qual a sugestão que a gente passaria para o condomínio? Salve essas imagens. Não só salve essas imagens. Se tem funcionário que teve acesso, colhe o depoimento desse funcionário, Sim. anote no livro de ocorrência e deixe tudo isso à disposição do condômino que foi violentado no seu direito. Eu quero entende? pegar esse vídeo aí. E deixa eu fazer uma pergunta. Esses vídeos que envolvem, óbvio, questões de privacidade, intimidade. Lá vem você dados, falar de X vídeo de novo. Lararararararara. Ó, Ivi, ó, eu vou ligar pra cabeleira desse jeito, velho. Pra dar uma bronca, você tá demais. A Você faz- pergunta piscina, corredor, você quer saber o que agora? A pergunta é: qualquer pessoa pode ter acesso a esse vídeo? Eu vou contar um fato que eu soube essa semana lá no meu condomínio. Uma amiga minha que mora no mesmo condomínio veio relatar de que tinha sumido uma garrafinha de água do filho. E que a primeira coisa que ela fez foi procurar a administração do condomínio, mandar um e-mail para ter acesso às filmagens para descobrir se a garrafinha tinha andado com as próprias pernas ou se alguém Que tinha... no seu condomínio seria possível. Ok, Porque no condomínio dos vídeos Eu não acontece duvido de coisa mais que o nada. diabo duvida, né? E aí ela relata que ela teve acesso às filmagens depois da pedido de autorização formal. Ela teve acesso à filmagem, descobriram quem pegou a garrafinha. E aí eu já vi que o condomínio fez além do que poderia fazer, porque o condomínio procurou a pessoa que Eu acho tava que na só próxima. de deixar ver a filmagem já foi além. É Eu tive- isso. eu tive Aí uma eu tive essa dúvida. Eu tive uma É situação possível comigo. deixar ver a Eu tive uma situação filmagem? comigo em relação a uma funcionária que trabalhou na minha casa que levou uma pessoa estranha para o meu apartamento. Eu me lembro desse fato. E eu precisava comprovar isso. E aí eu procurei o condomínio e falei, eu quero ver as filmagens. A resposta do condomínio foi, não, eu não posso deixar você ver. Me informe os horários e eu vou olhar. E vou te dar o retorno se na hora que ela entrou acompanhada. Se ela entrou no elevador acompanhado. Correto. Até que ponto acompanhou-se por vídeo esse negócio. E, se for o caso, este pequeno pedaço de vídeo eu consigo lhe dar. A resposta foi essa. Vamos lá. E depois me confirmaram, aconteceu mesmo. Eu não sei- mesmo e tal. Vamos lá. Filmagens. Filmagens a gente entra na proteção à intimidade, certo? Segurança versus intimidade ali brigando. Correto. Com o advento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso ficou ainda mais claro. A disciplina está mais cristalina, né? Antes a gente ainda tinha algumas dúvidas. Filmagem é o que a gente chama de dados biométricos. São dados ali de face, de corpo, vida, né? São dados que são sensíveis. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege ainda mais esses dados, né? Do que seu nome, digamos assim. Sim. Então, a circuito CFTV, circuito de filmagem, ele só pode ser concedido mediante ordem judicial. Se você tem um problema, você reporta ao condomínio. O condomínio, nós sempre aconselhamos que o condomínio salve essas imagens para que quando a ordem venha, não corra o risco do backup, da guarda das imagens ter sido apagada. Então vamos voltar para o seu exemplo. Você teve um problema que você achou que havia entrado uma pessoa desconhecida no seu imóvel, certo? Bom, a atitude
atitude do condomínio, para mim, foi correta. Eles verificaram, lhe deram um sinal de positivo e falaram, olha, a imagem vai ser... Eles deram acesso à imagem? Não, eu Pronto. não vi a imagem de hora nenhuma. A imagem Só vai que ser o que o meu marido falou, guardada. se eu precisasse, Pronto. que eles iam ter a imagem disponibilizada lá. Aí não. Não, mas eu não entendi Porque nem a imagem de disponibilizado. terceiro. O que eles falaram foi... Entende? Eu não foi nem se foi assim, se você precisar chegar aqui com o seu pendrive eu vou te dar, ou se foi... Vai se ver. você Foi Não. assim, vai ficar guardado. Sim, entendo. Pronto. Esse ficar guardado está correto. Por quê? Porque ele está preservando os dados sensíveis daquele visitante. O condomínio não sabe se você está falando a verdade, não sabe a que título aquele visitante entrou ali, ele não sabe qual é o litígio que você está tendo com o visitante. Ele apenas está guardando, salvaguardando o direito de os dados sensíveis do visitante e lhe dando a oportunidade de buscar em juízo a exibição desse arquivo. Sim. Certo? Então, em hipótese, há algumas exceções, que aí é a tutela do direito dos dados sensíveis de crianças, né? Mas aí é referente aos responsáveis, né? O condomínio pode sim dar vista essas imagens do seu filho, aí sim, mas para salvaguardar também o direito do menor, certo? Que nesse caso eu acho que tinha a ver um pouco, não? Não, né? No seu caso, porque a minha questão é porque eu tinha minha filha pequena também em casa. Mas aí é que tá. Os dados mas a imagem não tinha a ver com... não era a imagem dela, né? Envolvida, não é isso? Entendi. Mas cabe ao condomínio ter esse discernimento e dar esse auxílio ao condomínio. E aí eu vou trazer como exemplo, Thiago. E aí, Rafael vai achar engraçado, mas é realmente... Exemplo 48 do condomínio do programa de hoje. Mas teve um caso que aconteceu no meu condomínio, que teve inclusive uma repercussão nacional, porque o caso envolvia uma violência com menores, e foi exatamente esse fato que aconteceu. Numa área em comum do meu condomínio, houve uma agressão a menores por um adulto, e após a ciência dos responsáveis pelos menores vítimas da ocorrência, procuraram a administração. E aí você percebe que as pessoas tiveram acesso às imagens, às filmagens, gravaram, a imagem não foi disponibilizada, mas provavelmente alguém gravou as pessoas, a imagem, e essas imagens foram veiculadas em televisões do país inteiro. Tanto que todo mundo provavelmente teve acesso e viu, inclusive... E nos grupos de condomínio, do WhatsApp do Brasil inteiro. E se vocês se lembrarem... Você não sabe isso, que você não está no seu. Você não tem certeza se no seu grupo rolou, porque você foi expulso do seu grupo. No você meu não sabe. Sei. Mas eu recebi também. No privado. No privado. Se vocês perceberem, essa filmagem que eu estou falando não era a filmagem do condomínio sendo exposta. Era a filmagem da tela. Era a filmagem da tela, alguém filmando. Então, nitidamente, tem a ver com o que você falou. Alguém indevidamente deixou aquela imagem ser gravada, né, sendo que envolvia situações outras, inclusive com a exposição do corpo. A forma que você explicou, para mim, está muito claro. Certo. Mas não me parece que é o tipo de conhecimento que os condomínios todos têm Não. sem poder, não, né? Eu tô dando um exemplo agora, que Parece essa semana o meu condomínio parece liberou... comum de direito que se eu peço aquela imagem, eu tenho que ver. É como se você tivesse o direito a Big Brother 24 horas. Ó, eu não estava presente no que aconteceu. Eu quero ver o que aconteceu. Sim. E o funcionário do condomínio, que também não tem uma instrução nesse sentido, ele vai reagir como esse tipo de abordagem? Isso. Né? Nós chamamos sempre a atenção dos condomínios sobre... Vou voltar para a LGPD. Né? Condomínios, eles lidam com dados pessoais 24 horas por dia. O porteiro recebendo o visitante que fornece nome, CPF, foto... o porteiro. Eu já falei, um dia desse a gente falou com o Leandro Fernandes sobre isso aqui, né? Foi. O acesso. Você quer ver? A menina que recorre. Não foi a LGPD de trabalho? Foi. Eu vi esse programa. Bem legal. Você imaginar, por exemplo, a coletora de lixo. Ela sabe exatamente o que eu como, que eu uso de medicamento, qual o meu hábito todo. A lei de proteção de dados, ela qualifica como dados pessoais tudo aquilo que você pode identificar o outro. Placa de carro, íris, digital, filmagem de face, CPF, crença, posição política. Então você tem uma gama de dados que o condomínio lida todos os dias. Débito condominial, a unidade.
que você mora. Você sabe que antigamente você chegava nos condomínios, estavam fixados no mural, né? Isso é absurdo. Unidade tal, inadimplente. Vão ter municípios que vão ver, você como dizer assim, bons tempos. Quando mandava no boleto. Nostálgico. É inadimplência do Unidade condomínio. de inadimplência, Você passa a hora e tá devendo. E aí, assim, a LGPD, ela é plenamente aplicável ao âmbito condominial por conta desse lidar tão grande com os dados pessoais dos condôminos. E uma das fases da LGPD, uma das fases da aplicação da lei é justamente o treinamento. Você tem de dar treinamento aos funcionários, e não só aos funcionários, ao síndico e aos condôminos. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Você chegou no seu carro novo, você não tem o tag, o porteiro também é novo. Olha que coincidência. E aí o porteiro olha... Não conhece o carro. Pede sua identidade. Você, proprietário, se sente ofendido, porque você já mora ali há 15 anos. Como é que o porteiro está pedindo a sua identidade? Mas você, como condômino, tem de estar treinado para saber que aquilo é para sua segurança. Se o porteiro está lhe pedindo a identidade... Ele vai pedir a qualquer pessoa. É porque ele não lhe conhece. Ou porque você trocou de carro, a placa do seu carro já não é mais a mesma. O dado pessoal ali, que é a placa do carro, já não é mais a mesma. Então passa por esse treinamento. E a parte de CFTV, de circuito de filmagem interna, é uma das partes essenciais. Por quê? Muitos condomínios eu chego para conversar, inclusive, sobre a LGPD, sento na administração, tá uma tela desse tamanho aqui. Qualquer pessoa tendo acesso. Com câmeras, com imagem de tudo que é área comum. Aí eu já olho e pergunto, me diga uma coisa, quem tem acesso a essa sala aqui? Todos os condôminos. Bacana. Aí você entra, o condômino tá olhando o cidadão na piscina, o cidadão no hall do andar dele, quem tá entrando ou saindo de carro. Não pode, o circuito CFTV ele tem de ser restrito. E de preferência que se coloque um funcionário específico para lidar com esse circuito. Porque ele vai ser responsável pelo vazamento de imagens. Então quando o condomínio precisar apurar coisas desse tipo, vai saber quem foi o responsável. Ele é que tem de ter a chave. E aí a gente vai para o SG, que você falou sobre a comida, mas o SG ele limpa essa sala. Então ele também tem de ter treinamento. Ele tem de saber que o que ele faz naquela sala ali é apenas a limpeza. Ele não pode registrar as câmeras, ele não pode mexer no computador, ele não pode ter acesso aos arquivos desse computador. Então, tudo isso passa pelo treinamento dos funcionários e do corpo administrativo do condomínio também. Essa coisa do CFDV, tem uma dúvida que sempre surge, né? Pegando já esse gancho também. Sobre câmeras em piscina, se pode, se não pode. Câmeras, se eu posso botar câmera particular minha filmando o meu hall. Então, tudo isso passa pelo treinamento do... Responda logo, perguntou, responda logo. Não pode colocar câmera no hall, porque você está filmando terceiros. Ali é uma área comum, certo? Quem tem de ter acesso a essas imagens é, mais uma vez, o condomínio, com todos esses cuidados que a gente está falando. Câmera em piscina não é problema algum. Mesmo que esse hall seja esse tipo de hall, porque a gente sabe que tem área em comum e as áreas de uso comum, né? Correto. Então, por exemplo, aquelas áreas lá no apartamento de Rafa mesmo, é um elevador privativo, meu filho. Ele só sobe para o andar dele. Quem faz a limpeza dessa área? Nessa área, quem faz a limpeza dessa área? Essa área não existe, Thiago. Você tá viajando, ele tá viajando aí. Puta que pariu. Mas digamos que seja. Digamos que seja. Se essa área realmente for um acesso privativo, onde a porta do elevador se traduz como porta de entrada da casa dele, ok, nenhum problema. Contanto que não pegue o interior do elevador. Porque Entendi. esse elevador pode estar com outras pessoas. Sim. Indo para outros locais. Vou mais longe, para ficar mais apimentado. O acordo comum das pessoas no mesmo andar autorizaria? Não. Você tem... 4 apartamentos no mesmo andar, eles 4 acordam, cada um vai ter a sua câmera na porta, não pegando no elevador. Eles não poderiam fazer isso? Não. Você vai ter visitantes de outros andares, de outros apartamentos. Você Perfeito. vai ter ASGs ali limpando aquela área, fazendo coleta de lixo, fazendo limpeza da área. Então você vai ter acesso a imagens de terceiros que não interessam. E sem pensar somente na questão da proteção de dados, se você raciocinar, aquela área em comum não é só daquelas 4 pessoas. Aquela área em comum é uma fração ideal de todos os condôminos, né? Todos. Eu sempre ressalto, pensem na finalidade.
qual é a finalidade de você colocar uma câmera em tal lugar? Qual é a finalidade de você solicitar tal dado? Então, eu sempre pensando, por exemplo, você tem a finalidade de fazer a sua segurança colocando ali. Certo, só que a finalidade da sua segurança ela vai conflitar com o direito de imagem, o direito de dados pessoais do SG. Se conflitar, esqueça. Exemplo, o condomínio quer agora prevenir lançamento de... Você até contou nos bastidores que ocorreu o lançamento de um objeto e tal. Sim. De uma pessoa. Não foi um objeto. Não foi uma... Peraí. Objetos Porra, eu vou ter que ficar aqui sendo uma reserva moral dessa mesa? Não, jogaram... Menino! Aqui, pai. Jogaram o quê? Jogaram cocô na pessoa. Foi. Pronto. Você vê como o Thiago é um gentleman, né? Jogaram um objeto. Um objeto que saiu de dentro de outra pessoa. Esse objeto, provavelmente o condomínio não conseguiu identificar quem arremessou. E aí, vamos dizer que após esse evento, alguém tivesse a brilhante ideia de colocar câmeras voltadas para a fachada do condomínio. É possível? É possível, desde que não filme o ambiente interno dos apartamentos. Mais uma vez, a finalidade. Qual a finalidade? A finalidade é você identificar quando algo for arremessado. É necessário filmar dentro do apartamento para isso? Não. Basta você ter um acesso à fachada. Lá no meu prédio teve isso, mas não foi com merda. Foi com ovo. Jogaram um ovo na piscina. Também jogaram ovo. E o pessoal lá deu essa ideia de colocar a câmera virada para cima pra... Não sei nem se colocaram. Contanto que não filme as unidades privativas. Você filma só a fachada, não tem problema algum. Então, assim, essa questão da LGPD... E mais uma vez, aí voltando lá pro começo da conversa, é treinamento, é profissionalização, é especialização, é trazer porque é difícil, Thiago, dentro da realidade da maioria dos condomínios que não tem uma estrutura, né, pra isso. Quando a gente fala desses grandes condomínios que tem lá 10, 15, 20, 30 funcionários, a gente fala sobre isso, me parece um universo mais próximo, mas ainda não é a maioria dos condomínios isso, né? A gente ainda tem muito condomínio ali de... Aqueles prédios de 3, 4 andares. Condomínio de fato. 5, 6 unidades. Pois é, condomínio de fato, é porque... Fazem depósito na conta do síndico. Pois é. O síndico recebe. Peraí que eu vou voltar para aí. Mas antes, eu queria que a gente finalizasse a questão do... Pro síndico. É porque eu tô querendo ser síndico do prédio, tô querendo entender como é que a coisa funciona. Mentira. Se eu pudesse podem ficar tranquilos. Eu vou continuar não indo nem para reunião de condomínio. Fiquem tranquilos. Eu queria finalizar a questão do antissocial. Certo. Vamos fingir aqui que o condomínio entrou com ação, referente a um condomínio antissocial, tem todas as provas, pronto, a questão fática está sobejamente provada, aquele caso dos sonhos do advogado. Você pegou aquilo e falou, rapaz, esperei 20 anos por um caso com tanta prova. É difícil. E aí foi. O que vai acontecer com esse cara? Ele pode ser expulso do condomínio? Correto. Ele vai ser proibido de acessar o condomínio. E como é que ele vai acessar a unidade privativa dele? Não vai. Não vai. Não vai poder morar. Ele pode alugar. A decisão provavelmente vai botar limitações nesse acesso. Entende? Gente do céu. O exercício do direito de propriedade dele vai ser atingido por essa questão. É a limitação máxima. Você é dono do todo, é dono da sua unidade, mas você não pode acessá-la porque você não consegue viver com o todo. Rapaz, isso que fique claro, antes que as pessoas saiam por aí. Achando. Olha, vamos agora. O cara tirar... aqui falar, é sempre judicial, né? Judicial e muito difícil. Raro, né? Muito raro. Extremamente raro. Extremamente raro. Começou a ser noticiado com mais frequência há uns 3, 4 anos. Algumas decisões que começaram a sair, falam sobre condomínio antissocial. Mas é muito difícil. Porque você tem que realmente ter, além de uma constância no lapso temporal, você tem que ter provas realmente de que aquilo está acontecendo, entendeu? E é bem complicado. Lembra do condomínio que eu citei, que agride e tal? Isso são testemunhos. A gente não tem câmeras, os condomínios normalmente não tem câmeras de alta definição, pegando tudo e filmando com áudio e captando. E não tem nem profissional para ficar monitorando aquilo o tempo todo. Então, por mais que você tenha registros ali e tal, às vezes as pessoas fazem registro e não querem testemunhar, não querem se envolver. Sim. Às vezes as pessoas nem fazem o registro. Então é bem difícil. Agora você, com certeza absoluta, todo dia alguém de um condomínio pede pra você entrar com ação dessa, né? Não sabe dessa dificuldade toda e fala assim, a gente tem que expulsar o cara. Não, eu já recebi. Não é constante não. Não é normal, não. Normal não é não. Mas
todo condomínio, praticamente todo condomínio, tem uma pessoa... Um condômino, né? Difícil. Difícil, Pra manter a linha digamos gentleman assim. que você tem. Difícil. Alguns bem mais difíceis. O condomínio de Ive, então, Ah, o meu tem vários. No dela teve gente que foi expulsa de grupo. de WhatsApp. de WhatsApp. Imagina que essa pessoa não fez nesse grupo de WhatsApp pra ser expulsa. Eu fico aqui pensando com meus botões. Ô, Rafa, você tava falando aí, eu lembrei de um aluno, seu Reginaldo, um beijo, seu Reginaldo. Seu Reginaldo contava na sala de aula que ele era o síndico vitalício do prédio dele, que ele morava. Mas ele gostava de ser o síndico. Até porque... Ele sabia que era vitalício porque só ele queria. Só ele queria pronto. e ele gostava. As pessoas tinham nele essa figura de síndico. E seu Reginaldo disse que instituiu 2 regras no condomínio dele. Primeiro, nada de pegação nas áreas em comum. Então não podia ter beijo. Aquele seu exemplo É um da regimento piscina, interno então. oral. Segundo, era proibido homem usar sunga branca na piscina. Gente, que coisa específica, né? Vocês estão lembrando? Estou lembrando do seu Reginaldo. Esse Reginaldo é um cara bem, né? Algum trauma aí. Rolou alguma coisa aí que pessoalmente seu Reginaldo se incomodou Essa bastante. coisa né? de... Pronto, seu Reginaldo é o que a gente chama do síndico que se sente dono do condomínio. Isso. Porra, não tem como, né? O cara que é síndico, sei lá, imagina até. Ó, eu tô te 20 ajudando, tô anos voltando na história do síndico. Percebi, pô. E acontece. Eu não tinha pescado, ó. Rapaz, Acontece. Síndico que quer adaptar com o horário que você pode fazer a mudança, quer olhar o que é que você está mudando, quer entrar na sua obra, quer... Enfim, quer que ultrapassa muitas vezes o poder concedido pela convenção, pela legislação interna do condomínio, né? Mas acontece bastante. E isso vem também do despreparo. Né? Às vezes do despreparo e às vezes da vontade mesmo de ser... curiosidade humana mesmo, é isso, bisbilhoteiro mesmo. Isso. Agora, eu já tive um caso onde um síndico, uma síndica, por essa vontade de bisbilhotar, não digo de bisbilhotar, mas de fiscalizar, acabou que... Evitou não, né? Foi uma reforma onde o condomínio estava demolindo todas as paredes do apartamento, tirando Condomínio. tudo que é parede. E aí começaram a achar estranho a quantidade de entulho que esse cidadão estava tirando. E aí ela foi ao apartamento e falou, rapaz, eu quero ver. Quando ela entrou, ela ficou abismada, porque o apartamento tinha virado um estúdio. Totalmente aberto. Rapidinho, Thiago, deixa eu te consertar. Não é mais estúdio, é loft. Um loft. Um loft. Você já percebeu que o que o loft nada mais é do que o kitnet. É um vão. Um vão kitnet aberto. de pé direito alto. Só isso. Né? É porque é mais chique, né? É mais chique, Você é. mora onde? Ele mora no kitnet, de kitnet, pé direito não, mora do... no Não, loft. mora no loft, porra. E eu sei que ela, após visualizar isso, parou a obra. E aí entra na questão... Ela mesmo Nós embargou nós eu notificamos. pensei que ela foi lá e deu voz. Mas pode, né? Você sabe, né? É porque a lei municipal, ela tem também possibilidade. Ela traz quando você precisa ou não ter licença simplificada, você tem alvará de construção. Então, tem determinadas obras que você precisa realmente ter uma autorização do poder público. Sim, e tem que comunicar o condomínio, Tem né? que comunicar, fornecer plantas, até porque o condomínio tem de ter isso arquivado. E saber também que é responsável por aquilo ali. Sim, Porque alterações feitas se o não. condomínio percebe que há uma alteração estrutural, não faz nada, Ele responde vai por ser omissão. responsável por omissão. Eu acho que essa foi uma questão que ficou muito mais rígida. Você se lembra de um prédio do Rio de Janeiro que caiu justamente porque estava ocorrendo uma obra, uma reforma dentro de uma sala. Era um prédio comercial. E aí parece que caiu o prédio todo. Foi super noticiado. Pois é. Tem documentário e tudo sobre Ixi. isso. Pois é. Ah. Eu estive em um condomínio que eles mexem na viga, em uma das vigas da varanda, porque tem um cidadão que trabalha no condomínio há 30 anos e conhece bem as plantas Imagina. do condomínio e fala, não, rapaz, pode mexer. Essa aí pode arrancar. E as pessoas fazem. O pessoal construiu o prédio, não sabe de porra nenhuma. Essa aí você pode tirar que tá de boa. Pois é. E E pronto. as pessoas fazem. E quando eu soube disso, eu já advogo pra esse condomínio. Você já não vai lá mais, não. Ele atende de fora, do outro lado da rua. Eu já passo longe das varandas. Não bastidor, você me avisa onde é quando eu vim para não nem carro, não. E eu falei, gente, isso não pode. Vocês têm que maluco. ter uma Ó, eu autorização lembrei de engenheiro agora. estruturalista. Essa história de passar pela rua, eu lembrei de meu amor, de Beto. Beto, tem um prédio ali no Rio Vermelho, que eu não sei se você já percebeu que estão fazendo uma encosta. Porque ali
A rua principal. Sim, na Oswaldo... Não, Oswaldo Cruz mesmo. Isso. Tá fazendo encosta. Beto não passa ali de carro, de jeito nenhum. Porra, mas aquilo é assustador. Porque ele tem Eu já medo passei que ali. aquilo caia. Você sabe o que é? Você é perto de onde eu moro. Fica as estacas da fundação, aparência, rapaz, aquilo ali parece que vai cair a qualquer A momento. qualquer momento. Beto não passa É por ele bizarro, de jeito mas nenhum. na engenharia é um negócio que... É, incrível. Né, diferente. Vamos continuar no síndico, já que Ive deixou falar do síndico. Meu Deus, obrigado. Receba a melhor do mundo. Ó, vão querer me botar como condomínio antissocial da Da bancada. bancada. Você falou aí da responsabilização, Thiago. E é muito claro que existem situações em que o prejuízo causado eventualmente a um condômino vai ter responsabilidade imputada ao condomínio, eventualmente. Tá? Então, vamos supor que acontece algum tipo de acidente por um preposto, por um funcionário. O eventual prejuízo vai ser arcado pelo condomínio, porque aquele preposto é o representante do condomínio, tá, beleza. Correto. Ponto. Para mim está muito claro. A minha pergunta para você é: quando é que é possível que essa responsabilidade civil ultrapasse o condomínio para chegar e cair no colo do síndico? Ou das outras figuras que a gente até nem falou aqui no programa hoje, conselho fiscal, conselho de administração, etc. Quando é que essa responsabilidade vai ultrapassar a figura do condomínio e pessoalmente chegar na galera que está lá? O Código Civil ele traz as hipóteses para você fazer a destituição do síndico, né? Digamos que você acha que... vamos falar logo das hipóteses. Improbidade, certo? Má gestão e lesão ao condomínio, certo? O síndico que está roubando o condomínio, furtando o condomínio. Teve um caso desse. Não é possível. Não, todos. Não. É um caso para estudos. Rapaz, ela tem que advogar lá. Próxima vez a gente grava o programa lá no condomínio. Não é como jogar merda na bancada. Lá de cima vai cair um saco de merda. A gente grava lá, bota na salinha, aí a gente avisa no condomínio antes. Vem aqui contar a sua experiência. Não pode avisar, senão vamos jogar coisa da janela, pô. Tem que avisar, tem que ser surpresa. O pessoal passando ali, é o que isso aí? Verdade. Estamos falando sobre os casos daqui do Tem condomínio. lugar na casa de vocês pra eu morar depois? A gente dá um jeito. Então, assim, quando o síndico ele comete esses atos, exemplo, o síndico ele não por necessidade, por falta de caixa, ele deixou de pagar as verbas trabalhistas dos funcionários. Isso gerou uma multa, isso gerou penalidades ao condomínio. Qual foi a razão? Por que deixou de pagar? Meramente má gestão, isso aí já ultrapassa, já chega ao síndico. Então, sempre que houver um ato praticado por má gestão, mas não por ocasião... exemplo, eu vou tentar dar exemplos que eu acho que são mais fáceis. O síndico ele agiu em desconformidade à convenção e aplicou uma notificação a um condômino. Esse condômino entrou com um processo de dano moral e ganhou. Esse síndico ele claramente agiu em desconformidade ao que estava na convenção. Ele tem de arcar com a responsabilidade sobre o ato dele. Coisas do dia a dia. Então o cara tá lá, por exemplo, o funcionário tava na garagem, ele mandou um funcionário lá mexer no negócio do teto da garagem, o funcionário falou, não, eu tô aqui, não sei se pensa vai cair no carro. Ele, não, mas é para fazer o que eu tô mandando, aquilo ali vai ser um ato que pode ser responsabilidade a ele pessoalmente se houver um prejuízo, por exemplo. Outro exemplo, o síndico aprova uma obra com que deveria ter quórum qualificado por quórum simples, um condômino entra com ação, faz a impugnação dessa obra, a obra já estava na metade e vai precisar desfazer essa obra. O síndico responde por isso, porque ele agiu em desconformidade. Então só se causar dano? Porque são exemplos que você tem dado, assim, não sei se foi mera coincidência. Pronto. Para haver indenização, tem de haver dano, né? Você pode retirar o síndico por ato de mera conduta, né? Por má administração. Exemplo, má gestão. Não necessariamente criou um dano absurdo ou um dano que deva ser reparado, digamos assim. Mas a má gestão dele, ele preferiu empregar dinheiro para reformar a academia a empregar dinheiro para fazer uma pintura do prédio, digamos, certo? Isso pode ser considerado má gestão. E agora vocês precisam de uma taxa extra para fazer a sua pintura de prédio. Entende? Mas esse tipo de situação, essa destituição, ela é necessário que seja feita pelo judiciário. Não. A destituição ela é feita mediante, lembra da Assembleia?
a assembleia. 1/4 dos condôminos podem chamar a assembleia, porque quem tem a responsabilidade de chamar a assembleia extraordinária é o síndico, certo? Caso necessário, 1/4 dos condôminos podem chamar essa assembleia. Então, se seu condomínio tem 20 unidades, você pega ali 1/4, que não vou fazer essa conta agora, e chama a assembleia. Chamando a assembleia, você vai justificar, constar em pauta qual é a razão daquela assembleia, destituição de síndico, dar ciência ao síndico antes, oportunizar a defesa e colocar para que a assembleia decida. A assembleia decidindo, ele vai ser destituído. Óbvio que pode ser judicializado, o ex-síndico, no caso agora, pode entrar, informar que houve vício no procedimento. Mas essa destituição, Thiago, desculpa interromper, porque para mim não ficou claro agora nesse sentido. Essa destituição, ela pode ser imotivada, então, por exemplo? Não. Ou ela só pode acontecer? Só pode, o Código Civil ele é taxativo. Ele coloca, apesar de ser um taxativo aberto. Por exemplo, má administração, má gestão... É um conceito aberto, um conceito muito aberto, entendeu? E por isso é que tem de ser bem fundamentado. Certo? Qual foi a má gestão? Vou dar um exemplo. Seu condomínio, ele... O de Rafa. Pronto. O de Thiago. O meu condomínio, qual? Sou síndico. Você mora em condomínio? Moro e me tornaram síndico desde agora. Ele é síndico! Ele é síndico! Eu nem estava presente na assembleia. Fui aclamado. Eu acho que porque não estava presente. Rapaz, você tentou aclamar com quem não estava. Quem não estava. Quem é que não veio hoje? Vota em fulano, pronto. E aí, você não entrou com a nulidade da ação? O meu condomínio é um condomínio de 10 unidades. Ninguém anda jogando lá na cabeça dos outros lá, não. O pessoal é de boa. É tranquilo? Pessoal é de boa. Pessoal tranquilo. Bem tranquilo. Até porque no momento que eu assumi, eu falei, olha, se alguém me encher o saco, eu renuncio no outro dia. E aí, ninguém me enche o saco até... Não, fique. Então, assim, digamos que eu precise aumentar a taxa condominial, porque as contas já não batem. Mas eu não quero aumentar, é desgastante, o pessoal tá me enchendo o saco, eu não vou aumentar. E esse não aumentar de taxa vem criando prejuízos ao condomínio. Eu já não estou investindo dinheiro onde eu deveria. Esse não aumentar de taxa, que seria necessário, é um exemplo de má gestão. Daqui a um ano, se as contas começarem a apertar, se eu não conseguir pagar FGTS, se eu não conseguir... Porque não tem dinheiro, mas porque não tem dinheiro? Porque eu não chamei a Assembleia para apresentar um novo planejamento orçamentário, é um exemplo de má gestão. É um exemplo que possibilita minha destituição. Entende? Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. A figura do síndico se confunde com a figura do administrador? Que pergunta ótima. Eu recebi Porra! Recebi que pergunta ótima. É bom um like, né? Que beleza. Eu recebi uma pergunta. Eu recebi uma pergunta, um questionamento sobre isso anteontem. O que acontece? Um síndico desse condomínio, ele recebe um determinado valor para ser síndico. E ele contratou um administrador para o condomínio. E a pergunta que fizeram foi... E na convenção prevê que se ele delegar as funções dele para uma pessoa física ou pessoa jurídica, os vencimentos aos quais ele tem direito têm de ser passados para essa pessoa a qual ele delegou, certo? Jurídica ou física. E aí a pergunta era essa. Você está recebendo, o administrador também está recebendo salário, não está errado, não? Não. A figura de administrador e a figura de síndico não se confundem. Por quê? O administrador ele vai ser aquele que vai resolver os problemas internos e do dia a dia do condomínio. Cuidar de realização de cotação, realização de supervisionamento, de supervisão de funcionários, organização de documentação, recebimento de queixas, né? O síndico não. O síndico ele vai ser responsável pela palavra final, ele é que vai assinar documentos, ele é que vai dar a palavra final de contratação, ele é que vai conduzir os procedimentos, ele é que vai ditar as normas que o administrador tem de seguir. O administrador é um auxiliar dele. É um funcionário, digamos, um gerente do condomínio. Sim. Ele não é síndico, ele não representa o condomínio, ele não tem a palavra final. Ele é um funcionário do condomínio. Ele não é um síndico, ele não é um representante, ele não fala em nome da coletividade. Ele não foi eleito para tanto. É diferente do síndico. O síndico não. Ele vai representar o condomínio em assembleias. Claro que pode colocar proposto, mas é ele que tem essa prerrogativa, ele que vai representar no banco, ele é que vai fazer, ele é que vai movimentar o jurídico, ele que vai conversar com a contabilidade, ele tem essa função. Quem decide se a existência do administrador ou não é a convenção? Peraí que eu vou mais longe na sua pergunta. O que o cara pode fazer sem precisar ir para a assembleia? O condomínio tem 10 funcionários, o rapaz está ruim, precisa de 12.
Ele precisa chegar na Assembleia e falar, galera, preciso contratar mais 2, ou ele pode diretamente contratar? O que ele pode fazer sem necessidade de autorização? Vamos lá, vamos para o início de tudo, que é a taxa condominial, certo? Você tem um planejamento orçamentário. Dentro desse planejamento orçamentário, você apresenta para a comunidade o que é que você tem de custos. Então, anualmente, o condomínio faz esse planejamento orçamentário. Então, chegou janeiro, bora botar janeiro. O síndico foi lá e falou, olha pessoal, a gente tem hoje uma taxa condominial de X e nós temos tanto de débito. Vamos aprovar? Vamos. Aprovaram. Se for necessário mais um funcionário e a convenção não dispuser, não limitar, não impuser uma limitação à contratação e essa contratação estiver dentro Cabe no orçamento. do orçamento, não há problema. O síndico pode justificar. Eu aconselho sempre que ele ouça o órgão colegiado. Leve ao conselho fiscal, faça uma ata de reunião para que ele tire essa responsabilidade dele. Mas ele pode contratar, não há problema, desde que justifique. Por outro lado, o regimento também pode blindar tudo isso. O regimento pode chegar e falar, o síndico só pode determinar despesas extras a partir de X. Pode. Até X. Pode. Lembra que eu falei que é um micro-universo, cada condomínio? Há condomínios que, por exemplo, essa semana eu também tive um questionamento. Tiago, eu já vi que a gente não pode demitir sem consultar o conselho administrativo, mas e admitir? O regimento proibia a demissão, mas não fala nada sobre admissão. Então o síndico pode admitir. Ele demite... Mas aí você vai ter regras que não estão escritas ali, como essa que você falou. Se aquela contratação onerar financeiramente a um ponto X do condomínio, isso vai ser considerado uma gestão. Sim, aí é diferente. Não necessariamente vai ser uma regra específica que ele quebrou. Vai ser não. Sim, você está onerando algo que não tem... Se você começar a sair do planejamento orçamentário, primeiro, saiu do planejamento orçamentário, entrou em déficit, cabe ao síndico chamar uma nova assembleia, uma assembleia extraordinária para atualizar esse planejamento orçamentário e aumentar a taxa. E nesse caso... Não necessariamente vai ser uma gestão, mas pode ser também. Depende. Se for urgente, não. Tá. Se for necessário, não. Tá. Entende? Entendo. Então, olha, nós temos aqui apenas um porteiro. Ele está no limbo, né? Direito trabalhista. Ele está no limbo e o condomínio tem de pagar ele. E precisamos de outro porteiro. Porque senão vamos ficar sem porteiro. Vou ter que contratar. Tenho de contratar. Mas leve a assembleia em seguida. Por que leve a assembleia em seguida? Porque você justifica e ratifica. Sim. Entende? E aumenta a taxa, porque não tem jeito. É um gasto necessário. E tira das suas costas uma eventual responsabilidade pessoal. Correto. Mas normalmente não há essa limitação. Certo? O síndico ele deve agir dentro ali dos limites do orçamento que ele tem. Deve agir de forma justificada. Não é contratar, olha, poxa, eu quero agora um jardineiro aqui para fazer... Eduardo de Mãos de Tesoura no meu condomínio. Não é assim, entende? Deve agir também, aconselho sempre. Não é lei, não é termo legal, mas faça cotações, justifique isso para a comunidade. Até para evitar uma acusação de má gestão, entende? Não pegue o primeiro que você encontrou. Claro, se você tiver justificativa, olha, um funcionário, um prestador de serviço indicado. Você vai ter a justificativa para a comunidade. Serviço pretérito. O cara está sempre aqui no condomínio prestando serviço. Pois é. Entende? Então, assim, essa coisa do bom senso, da razoabilidade, o síndico ele tem de perceber, ele tem de ter. E condomínio também tem uma questão muito política dentro de condomínios. Às vezes você tem um condomínio extremamente tranquilo, o cidadão é síndico há 20 anos, pode proibir sunga branca e ninguém se suja. E ninguém reclama. As pessoas descem com a sunga marrom, verde. E azul. Dia de sexta-feira? Não, sexta-feira eu tenho que usar branco. E aí, não pode ir pra piscina? Não, vá pra praia. Tô cerceado? Se o condomínio aceitar ir pra praia, vocês não vão ter problema. Não vai ser uma má gestão, não vai ser um abuso de autoridade. Eu queria aproveitar essa questão da piscina e fazer uma pergunta. Mas antes eu tenho uma outra pergunta. Você vai perguntar? Eu quero perguntar um pouco sobre a questão... Eu tô aqui já preocupado com o que vem daí. Meu Deus do céu. Eu quero perguntar primeiro sobre a figura do síndico profissional. Certo. E... Vá responder daqui a pouco. Eu fique com a dúvida da piscina. Não, mentira. Não, eu quero agora. Quero agora. Quero inclusive saber se as pessoas estão assistindo, os brothers estão assistindo aí, se vocês usam sunga branca em seu condomínio. Ou se é proibido. Se é proibido de sunga pronto, viu? Eu tenho sunga branca. Esse final de semana eu vou de sunga branca no condomínio, na piscina do condomínio. Eu nunca usei a piscina do condomínio, vou usar agora a primeira vez e vou de sunga branca. Eu tinha certeza que ele estava advogando em causa própria da sunga branca. Eu não tinha dúvida.
O aniversário dele tá chegando. É curioso, no Eu vou mínimo, comprar uma Uma sunga sunga branca. branca. Eu já sei, Vou eu tava adorar seu presente, vou pensando adorar, te dar vou adorar, de vou presente, eu vou te dar Vou uma sunga adorar. branca Tá de autorizado, presente. vou adorar. Mas vamos cá. Se você chegar com a sunga branca lá em casa, ó, Marcela, já tá sabendo porque a história da sunga branca, viu? Pra você não ficar arretada. Mas, ó, a questão que que eu queria saber da piscina é como uma área em comum. Se pode haver restrição para determinados condôminos de áreas em comuns. Então, por exemplo, um dos questionamentos. O condômino inadimplente pode usar a academia? Vamos lá. Primeira pergunta foi o síndico profissional, né? Ou quer que eu comece pela... Aí você, o chefe decide, porque eu ia fazer por ordem. Não, vamos logo então para a piscina. A restrição que o condomínio ele pode estabelecer sobre áreas comuns, sobre visitantes, quantidade de visitantes, horário de utilização de áreas comuns. Proibição? Proibição não. Proibição, por De exemplo, o uso, visitante não pode usar piscina. Não. O Não visitante, pode proibir. Não. Ele pode proibir Pode. a quantidade de visitantes por unidade. Olha, você não pode, então. Sabe o que eu tô lhe Na perguntando? minha isso? economia são 4. Não, veja só, tem um trauma de infância pra relatar aqui pra vocês. Eu ia passar as férias na academia de um tio meu lá em São Paulo e não podia usar a piscina. Só Porque condômino. eu não era morador, Só proprietário. condôminos podiam usar a piscina. E ficava naquela situação de, inclusive uma certa feita, a ideia da gente foi, ó, vamos dizer então, eu fico aqui 2 meses de férias, eu tô morando aqui agora. Sou Eu moro aqui agora. Quem é que vai dizer Sou que não? condômino. Né? Depois eu vou Não abordar teve, até não uma- teve conversa. Olha, a proibição do visitante, eu vejo até como viável, viu? Mas tem que Eu ter vejo até regimento. como Não, sim. Tem de ter sido votado. Eu acho... Na minha economia teve problema com a questão de visitante academia. Porque, por exemplo... Não pode. É como... Tinha gente que... Por exemplo, eu sou irmã de Rafael. E eu ia malhar no prédio de Rafael, entendeu? Vai transformar a casa do cara no Smart Fit. Mas lá no meu condomínio teve muito muito... comum. É muito mais comum do que você mas eu possa acho imaginar. justo. Acho justo. O que acontece? Não, eu É acho... que a piscina olha, tem uma questão que a gente está falando aqui de situações em que você está diante de uma exploração de uma situação econômica. Não quero pagar uma academia, eu vou lá no prédio livre. Esse é um ponto. E outra questão, a gente está falando de situação de puro lazer. Eu estou no meu prédio, eu não tenho amigos no meu prédio. Eu quero que um amigo meu venha na minha casa, quero que um casal amigo meu use a piscina comigo. Por que não? Mas, é Rafael, diferente. se Né? você, assim, Olha, mas então aí você você- acha razoável a limitação de pessoas e não a proibição? Eu acho razoável de acordo com a... Tudo bem. A gente de novo vai cair aqui na questão do ideal, mas a gente vai fazer merda, né? Mas o ideal era que você pudesse analisar a finalidade de utilização daquele bem comum. Lá no meu condomínio já teve gente que resolveu fazer a festa de final de ano da escola do filho, convidando todos os amigos da sala para tomar banho de piscina. Imagine num sábado. A gente tem que lembrar também do poder da Assembleia. A Assembleia, ela é, teoricamente, a vontade daquela sociedade ali. Se a Assembleia decidiu e ela não está contradizendo nenhum termo legal, ela pode ser executada. Ponto. Entendeu? Se a gente for pensar friamente, a utilização da área comum da academia é similar, é igual Sim, a concordo. da piscina. Então eu não vejo problema. Você não pode restringir o uso do proprietário. Nem ou do inadimplente. condômino, nem inadimplente. E o salão de festa, por exemplo? Não. Desde idos de 2016, o STJ já pacificou que há meios... É a mesma coisa do IPVA do carro. Há meios para você cobrar esse inadimplente. Você pode executar uma ação de cobrança. Você não pode restringir o uso dele da propriedade. E entendeu? quando a utilização da pena de pagamento? É isso. Porque o raciocínio é o seguinte, o cara não está pagando a cota dele do condomínio. Para usar o salão de festas, Ele tem de pagar. no próximo boleto do condomínio vai vir uma taxa de R$400. Ele não está pagando nenhum boleto, não vai pagar isso, eu não vou deixar. Esse é um erro que o condomínio está cometendo no regimento interno, porque o ideal é que o pagamento seja Cobre antes. antecipado. Entende? É antecipado. Lá no meu remédio a condomínio mesmo, situação. o condomínio inadimplente, os boletos são distintos e o condomínio inadimplente não pode reservar nenhuma área que seja paga. É isso, por esse raciocínio da inadimplência, né? Qual é Velho, o se novo... Thiago for no seu condomínio, tá todo mundo fudido lá. Vai ser um mês de Vai ser trabalho um só re- nesse condomínio. O que acontece? Eu normalmente indico o seguinte: negue. Se o condômino argumentar, libere. E depende também do condomínio. Se o condomínio for um condomínio que já tem um histórico, que a gente já conhece, já sabe, a gente já fala, olha, não tem como proibir.
Entende? Porque tem muitos condôminos que desconhecem isso. Eu espero que passem a conhecer. Espero. E sempre informo isso à administração. Só que muitas vezes o que eu informo não é seguido. A administração prefere manter. Fala, olha, Thiago, eu prefiro manter e vamos fazer dessa forma. Mesmo previsto em regimento. Mesmo previsto em regime. Assim. Mesmo previsto que não pode utilizar. Sim. Vamos manter dessa forma. Vamos não autorizar. Certo? No momento em que o condômino fala, olha, mas eu conheço uma decisão do STJ que diz que eu posso. Tem que liberar. Você não vai arriscar, tendo um jurídico, ter um processo Sim, claro. indenizatório porque você está sendo... você sabe, inclusive, que está sendo contra a jurisprudência, entendeu? Então, assim, condômino inadimplente pode sim utilizar áreas comuns. Ah, mas e a área comum paga? Depende do regimento. Se o pagamento for antes, ele tem de pagar antes. Se for depois, ele pode utilizar e pagar depois. Porque você não pode penalizá-lo por um débito que não existe ainda. Entende? Sobre o síndico profissional, não sei qual é a dúvida específica sobre síndico profissional. Diferente, assim, o síndico profissional é alguém que não tem relação É. de direito real com o condomínio, é isso, né? O síndico profissional, ele... Ele não é proprietário. mas o Código Civil, ele não veda. Não é necessário que a pessoa seja proprietária de unidade, para ser síndico. A não ser que haja disposição em contrário na convenção, no regimento interno. Tá. Certo? Então, assim... Então não é necessária a previsão expressa. Basta não haver a vedação. Isso. O Código Civil, ele fala que pode ser qualquer pessoa, inclusive estranha, ao condomínio. Então, por exemplo, se vocês percebem que fulana é uma ótima síndica, adora ser síndica e vai se Tiago. Thiago vai se mudar, não, Thiago, mas você vai continuar sendo síndico aqui do pé. Eu sou lá, Rafael, nunca vou receber. Na próxima vez eu vou fazer. Eu tenho uma indicação de síndico. Eu posso ser um bom advogado condominial, síndico eu não sei, não. Nessa hipótese, você não, o síndico que não é proprietário, ou o que não é. Há uma extrapolação do mero administrador, né? Porque ele vai ter capacidade ativa de representação. Dos condôminos, do condomínio. Ele vai falar pelo condomínio. É ele quem vai representar, vai tomar as atitudes, vai, enfim, realizar os atos em nome do condomínio. E a pecha de profissional que se coloca aí é porque normalmente é quando isso é encarado como o trabalho daquela pessoa, só isso. Correto. Essa questão do síndico profissional, ela tem de ser disciplinada ou em convenção e regimento. Por quê? Porque ninguém vai ser altruísta ao ponto de ser síndico por ser síndico. Ele vai querer receber um vencimento, um salário. Um benefício, né? O profissional. O profissional, tá. Um salário para exercer aquela função, para estar ali no seu condomínio. Hoje a gente tem uma figura do síndico profissional que administra diversos condomínios. Ele dedica um determinado tempo a cada condomínio, porque não necessariamente ele precisa estar lá. Lembra que eu falei que o síndico ele não deve estar à disposição o tempo todo dos condôminos? Sim. Pronto, ele vai lá no condomínio, toma pé do que o condomínio está necessitando, conversa com... Os condôminos já sabem qual é o horário que ele está ali para marcar reuniões. E, ao mesmo tempo, fica atento às questões das queixas e das observações que são feitas nos documentos internos do condomínio. Essa relação é trabalhista? Depende. Eu não vejo como trabalhista. Eu vejo como uma contratação. Prestação de serviço. Mas eu não sou a pessoa trabalhista. É muito tênue, até porque, veja só, ele é ali a própria figura de representação. Não que isso seja a primeira dificuldade, porque você em empresas tem. Ele é eleito. Né? Mas não tem essa dificuldade, porque empresas também têm a pessoa máxima. E a relação pode ser trabalhista. O problema não é esse o ponto só. Mas como é que você vai caracterizar a eventual subordinação nessa situação? A quem, né? Ele está subordinado a quem? Ele está subordinado à Assembleia Geral. Discussão. Mas a Assembleia Geral, a gente acabou de falar aqui, ela é um órgão deliberativo, não existe pessoas que falam ali. O detalhe é que geralmente esse síndico, essa figura, na prática, habitualmente são pessoas que prestam serviço a vários condomínios. Então não tem entendeu? Sim. Então ela exerce aquilo como realmente um caráter de prestação eventual. Isso. Nesse sentido. Mas é isso, mas até nisso é tênue, porque veja, habitualidade não quer dizer todo dia, toda hora. Habitualidade pode ser semanal, habitualidade pode ser. Não é exclusividade. Entendeu? Então você tem. Inclusive depois do contrato por hora intermitente, né? Ainda com isso, a relação ela pode ser de trabalho, ela inclusive pode ser muito difícil de não ser configurada como de trabalho. O vínculo ser muito fácil de ser provado nesse sentido, não sei.
Eu fiz a pergunta porque eu fiquei curioso justamente porque... Agora, só o modo de investidura já é curioso porque é uma eleição, né? Pronto. Você tem duas formas de colocar um síndico profissional. Você tem uma forma de eleger esse síndico, então ele vai ser eleito ali como síndico mesmo, representante. Ele só tá com essa pecha de profissional porque ele tá recebendo e ele é estranho ao condomínio e ele tem a qualificação para exercer essa função. E você pode ter o caso que eu falei da consulta, que é delegar as funções a um terceiro. Eu sou síndico, a convenção me permite, e eu falo, a partir de hoje eu vou ficar aqui observando, o poder ainda vai ser meu, mas eu vou delegar todas as minhas funções a um síndico profissional. Mas nesse caso, os dois serão representantes. Isso. Na verdade, eu estou delegando, mas eu mantenho ainda a minha... Você é mandante e mandatário. Só estabelecimento com reservas. Correto. Eu mantenho a função É um mandato, né? E aí, na verdade, você continua sendo responsável. E aí, nesse caso, há uma contratação. Esse síndico está sendo contratado. Ele não foi eleito para isso. Ele está sendo mandado por... Na eventual responsabilização civil do síndico por má gestão, você pode responsabilizar os dois. Ou um condomínio só. não, né? O condomínio, acho que o condomínio só o síndico. Porque seria a relação de mandante e mandatário. Não perceba se ele... Não, ele seria contratado do condomínio. Ele seria... eu achava que era contratado do síndico, entendi. Não, seria contratado do condomínio. Entendi. Entendeu? O condomínio permite delegar, entendeu? Entendi. E aí ele se delega... não permitisse, fosse silente, é silente. O cara fala, porra, eu não tenho tempo de ser síndico, de estar resolvendo. Eu, por minha conta, vou querer contratar alguém que fique lá de plantão, recebendo. Sua. É minha. Sua. Essa pessoa aí é uma relação, como você falou, um mandato pessoal. Entendi. Você bota um boy lá no seu lugar. Isso, exatamente, seu assistente. Colocou aí, ó, meu irmão, segura os pepinos aí, quando precisar dar uma decisão, você me liga. Isso é quase um administrador, só o cara colocou por conta própria, né? Correto. Mas aí quem vai responder é ele, só ele. E aí tem condomínio que dificilmente... Os condomínios dificilmente teriam como eu falei, hoje é que Salvador está cada vez mais trazendo essa visão de síndico profissional para aqui. Hoje ainda a gente tem muito síndico condômino. É a regra, na verdade. É a regra. A profissionalização está acontecendo aos poucos, eu acho ótima. Acho ótima porque o síndico profissional tem a visão de que é necessário ter um bom jurídico, isso me ajuda. É necessário ter um corpo administrativo legal. Claro, para os condomínios que a gente chama condomínio clube, condomínios bairros, condomínios grandes, né? E é interessante porque facilita também o meu trabalho. Eu recebo algumas perguntas que eu fico assim, gente, é sério que estão me perguntando isso? Mas outro dia me perguntaram qual a diferença de AGO para AGE, a Assembleia Geral Ordinária para a Assembleia Geral Extraordinária. Que para mim pode ser uma dúvida fácil de sanar, mas para o cidadão que eu expliquei, ele ainda teve um pouco de dificuldade. Eu entendo, porque as pessoas não foram treinadas para isso. O cara que está ali ele foi eleito só para ajudar o condomínio. Vou dar um exemplo simples. Pergunte a Rafael o que é primeira convocação e segunda convocação. Ele nunca frequentou uma assembleia. Eu tenho certeza que ele acha que a segunda convocação é para permitir que você se atrase. Rapaz, vamos botar os pingos nos is aqui, né? É igual a mulher de César, que é correto, tem que parecer correto. Veja só, eu sei o que ele é, mas que ele parece uma autorização para um atraso, ele parece mesmo. Ele sabe o que é, tá vendo? Parece. Rapaz, eu tenho um condomínio que tem 3 convocações. Opa aí. E eu tenho de chegar na primeira, né? Porque eu vou conversar com o síndico. Fazer moral, mostrar uma... A galera só chega na terceira, né? E ainda atrasados. Nem na terceira chega. Segura um pouco, não. Atrasa o relógio aí pra poder... Nunca vão chegar 2/3 dos condôminos na primeira. Nunca. Quando tem 2/3, né? Não tem. Mas também se acontecer, você dá quebrado. Ah, sim. Sem dúvida. Para pensar, o instrumento foi criado certamente porque a primeira chamada não tava rolando. Ninguém chegava. O cara falou, velho, vamos colocar um negocinho aqui pra resolver para isso. ajudar, dá 15 minutos aí, diferença, 30 minutos. Segunda chamada. É bem arcaico, você né? estudou no Sartre. No Sartre tinha segunda chamada no primeiro horário. Era 7 horas o horário da aula e você podia entrar às 7h15 no segundo toque. Pronto. Sim. Hoje em dia, acho que nem tem mais. Minha filha tá lá, acho que não tem mais não. Você já entra lá na segunda aula. E era constrangedor você ficar ali durante a segunda chamada esperando. Porque você não podia entrar entre 7 e 7h15. Você tinha que esperar das 7h15 ponto pra poder entrar. Era constrangedor. Mas, assim, eu vou te avisar, sempre cheguei na primeira chamada. A gente, pelo seu histórico aqui de relação condominial, a gente ficou muito decepcionado com você aqui nessa mesa. Acho que uma parte boa da sua moral caiu, foi pelo ralo. Essa é boa menina na escola. Você não devia querer fazer programa de direito condominial. Porque isso acaba com sua reputação, pô. Próxima vez já faltei, viu? Jogada tô avisando, vou RH. Ô, Thiago, a gente tá caminhando já pro final aqui, mas eu ainda fiquei com uma dúvida, é mentira. Porque... Tem várias. Mas existem alguns pontos mais sensíveis
O primeiro que me vem à cabeça aqui agora é porque a gente recentemente fez um programa aqui com o pessoal da OAB. E além disso, aqui nessa bancada especificamente, até mais do que na rádio, a gente sempre tenta, como convidado, tratar do lado profissional daquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, você está aqui falando sobre direito condominial, mas a gente também gosta de falar da sua atividade enquanto advogado que trata com direito condominial, que não é a mesma coisa. A direito condominial é uma coisa, falar do que você faz no dia a dia é outra coisa. Pelo contrário. Pois é, exatamente. Bem diferente. Muito pior falar sobre o que você faz no dia a dia. Muito mais esparro, muito mais buraco no caminho para falar do que isso. Então, assim, tem uma polêmica muito grande nessa área aqui, que é a prestação de serviços jurídicos diretamente por administradoras de condomínio. Certo. E isso já foi objeto de pauta algumas vezes junto aos nossos órgãos de representação de classe e entre outras situações de conversa. Você tem a questão do ato privativo do advogado, né? A consultoria jurídica ela é privativa do advogado. Correto. Mas você tem hoje, isso é extremamente comum, que a administradora de um condomínio, quando chega para ofertar um serviço, ela oferte um serviço completo, né? Um combo. Eu queria primeiro, eu não vou perguntar a sua opinião sobre isso, que eu acho que é incabível ele colocar nesse esparro. Mas eu queria que você falasse para a gente como é que o mercado de Salvador é hoje. Como é que o mercado de Salvador hoje, ele está desse jeito? Realmente são as administradoras que monopolizam isso? Não, o pessoal está começando a ver que tem que ter o jurídico que não é da administradora. É uma briga pela qual você já esteve no meio dessa briga, não foi? Por favor, fale para a gente aí. Se o mercado profissionalizante está caminhando, a advocacia de assessoria em si está engatinhando. Por quê? A maioria dos advogados que, pelo menos eu conheço, minha bolha, digamos assim, pelo contato que eu tenho, prefere fazer a parte de cobrança. Perceba que a gente não falou em nenhum momento de cobrança. E eu acho que a parte mais chata da advocacia condominial é cobrança. E qualquer advogado faz cobrança. Certo? Qualquer advogado que eu falo assim, não precisa ser especializado em direito condominial. Uma cobrança de taxa de condomínio é uma cobrança parecida com qualquer outro tipo de cobrança. Uma execução de título extrajudicial. Então, assim, as administradoras elas costumam oferecer esse tipo de serviço, esse combo. De, olha, como é que está a sua inadimplência? A administradora, inclusive, hoje tem a inadimplência zero, né? Aquela previsão de comprar os débitos. Sim. Mas olha, como é que está a sua inadimplência? A gente tem aqui um advogado. Não, estou precisando de um advogado. Pô, temos aqui um escritório parceiro que faz essa cobrança. Isso é muito comum. A parte de assessoria preventiva, que é o acompanhamento, que é o que eu mais gosto de fazer, que é estar junto à administração, que é estar ajudando ao condomínio a andar de uma forma correta. E lidar com essas questões que a gente está falando aqui hoje. Do dia a dia, que é quase administrar o condomínio, mas a parte jurídica. Fornecer substrato para fazer uma notificação correta, uma atualização de convenção, uma análise de contratual, saber o que pode ou o que não pode, o que vai notificar, o que não vai notificar, até onde pode ir esse treinamento de LGPD, enfim. Essa parte ela ainda é uma parte precária aqui em Salvador por dois motivos. Eu acho que ainda é um nicho muito específico e acho ainda que os síndicos não perceberam a necessidade disso. Então, às vezes você conversa com o síndico e fala, olha, nossa proposta é essa, nós fazemos tudo isso aqui. Aí ele fala, mas eu tenho um amigo que é advogado e pode olhar esse contrato. Não, nunca tive problema aqui em assembleia. E aquela coisa, só vem quando o problema já está constituído. Um problema trabalhista sério, é um funcionário que está prestando serviço em horário de folga para outros condôminos e aquilo está gerando um encargo ao condomínio, são notificações que estão sendo... É um problema de infiltração que o condomínio não está dando manutenção e está deixando rolar. Enfim, é uma notificação aplicada incorretamente. Então, essa assessoria que a gente faz do dia a dia preventiva é uma assessoria ainda que está ganhando corpo, né? E essa coisa das administradoras, eu já tive um conflito sim, já ingressei em um condomínio onde a contabilidade tinha na previsão do contrato a prestação de serviço advocatício. E esse serviço advocatício era exercido pela dona da administradora da contabilidade. A contadora. E isso se confundiu de tal forma que honorários foram percebidos para arcar com débitos que deveriam ser da empresa. Perceba, a advogada que estava representando o condomínio, que não deveria ter vínculo, mas só recebeu honorários para pagar um débito da empresa. Então, esse conflito, que inclusive já está
já foi dirimido, as administradoras não podem prestar os 2 serviços, nem oferecer os 2 serviços como pacote. Mas fazem, né? Na prática, na vida. Na prática, dia a dia na aqui, prática, né? na prática. Eu não vejo problema de parcerias. Claro, Nenhum não, mas problema isso pra mim é... Nenhum problema em parceria. Você Zero. tem uma administradora que confia no seu trabalho, conhece seu trabalho, nenhum problema ela lhe indicar. Porque uma coisa é vender esse pacote. Do Sim. tipo, olha, eu tenho um sou escritório pra administradora indicar. e eu tenho um escritório do Dr. Tiago que trabalha comigo, não sei quantos condomínios, é um excelente advogado. Pronto. E eu acho, e o meu trabalho vai ser melhor se você colocar a gente junto. Ok. Isso é uma coisa. Ok. A outra coisa, por exemplo, que você deu. Olha, eu faço aqui a administração do condomínio, a contabilidade, Sou o também jurídico, advogado. não sei o que, eu sou tudo. Entendeu? Quando for precisar trocar uma lâmpada, eu troco também, eu faço a zorra toda. Perceba que... Mas é comum você, quando prospecta clientes, se deparar com situações em que isso já está acontecendo, né? Olha, Chega lá, hoje- não, aqui a gente já tem tudo no pacote só. Já. Esse contrato foi o mais grave, que foi uma coisa assim escandalosa pra mim. Inclusive o condomínio hoje tem essa ação contra, porque a gente considera que o meio para cobrança, o meio para recebimento desse débito que alegam ter, não, jamais seria isso, jamais poderia ter se confundido. Mas é mais comum do que a gente gostaria que fosse, né? Tem reduzido, as administradoras têm cada vez... o cerco fechou um pouco também, né? As administradoras tiveram de tirar dos sites, tiveram de tirar das propostas. Pode esse divulgar tipo. tão amplamente. Correto, o serviço de... Ainda existe. Claro, Você vai lá e claro. tá lá, prestação de assessoria jurídica. Sim. Entendeu? A gente tem uma só para deixar título bem de exemplo, que é muito parecido. No eleitoral, você tem a prestação de contas. É um contador que faz. Só que entendi. a prestação de contas ela vira um processo judicial. Correto. Em que é necessário a atuação do advogado. E é extremamente comum que os escritórios de advocacia vendam tudo junto. Tá? Quando é em termos de parceria, ótimo, é normal. Correto. Agora, quando você tem o cara que é o contador e ao mesmo tempo é o advogado, isso já começa a ficar dentro de uma situação Pode haver um que... conflito de interesse. E principalmente em relação ao objeto social de empresa. Então, Sim. o cara que tem escritório de contabilidade, ele não pode Não colocar pode. no KNAI dele serviço jurídico. Não pode. Não pode caber. Não cabe. A OAB não permite. entendeu? E eu perguntei porque eu fico me tentando... Mas é comum. É comum. Velho, a gente vai terminando. Antes de mais nada, dá uma olhada pra aquela câmera. Né? Isa, dê um close mais perto dele aí, por favor. Porque o nosso... A pessoa que indicou pela primeira vez Thiago pra vir aqui no programa chama Marcos Brazão. Um abraço, Braza. Ele mandou o seu contato do WhatsApp e tinha assim: Thiago Agüero. E eu, obviamente, entendi que você tratava do jogador Com certeza. Agüero. E aí, olhando para essa câmera, eu queria que você me dissesse: é porque você fisicamente parece com Agüero ou porque você joga bola com a mesma habilidade que Agüero? Só falta dizer que ele é E- de baba de João E Gustavo. por favor, que as pessoas comentem aqui embaixo se vocês acham que ele parece com Agüero. É porque... É porque eu jogava videogame com o jogador Agüero. Porra, falei tá C, bicho. Você faz a pergunta, é A ou B, ele veio com C. O pior é quem acha que é Agüero porque gosta de tomar uma. Eu achei. Ive, que jamais saberia quem é Agüero não fosse esse programa, Exatamente, eu achei. pensou: eita porra, Rafael tá expondo o cara que come eu água na imaginei isso mesa. mesmo. Eu falei, meu mas Deus por do causa céu. do jogador argentino. É o caso do jogador argentino no videogame. No videogame. Jamais joguei bola nem perto disso. E não parece fisicamente com ele, a não ser que você. Se você acha também, não tem problema não. Se você Não. acha. Aí depois. Cá entre nós, Nem não. um pouco. A autoestima a gente já viu aqui. Sou Ive muito mais mesmo, bonito você que viu ele. que Autoestima. bombando. Ela foi parar um trio elétrico no carnaval. Pô. Faltou essa história, Eu inclusive. tenho este direito. Galera, obrigado por ficarem com a gente até agora. Se você ainda não se inscreveu e não ativou o sininho, por favor, faça agora. O programa hoje foi sensacional, você viu aqui muita risada. E temos que fazer um outro programa só para Ive Conversa, um programa só das baixarias do condomínio de Ive. Isso. Os casos... E aí a gente vai chamar o Thiago aqui, o Thiago vai só comentar. Não, isso E vai pode, ser não regado pode. a agulha. Thiago vai ser o Arnaldo. Arnaldo, isso pode, Arnaldo. Ele vai só falar aqui, não sei o que. Tá, Isso não pode. Exatamente. Vai ser sensacional esse programa. Vai né? ser Vai ser massa. ótimo. Vai ser com muita água na mesa, como você tava falando aí, Agüero aqui e tal. Tiagão, velho, obrigado, foi Eu massa. que agradeço. Sua disponibilidade de estar com a gente aqui, valeu. Eu sei que nessa correria não é fácil. Mas, mais uma vez, certamente ainda ficou. Ele já foi na rádio, veio aqui, ainda vai ficar um monte de porra pra gente conversar em outras ocasiões. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um papo sempre legal. A forma como vocês abordam a conversa jurídica, eu acho que é bem acessível a quem é leigo. Acho isso muito bom. Acho isso Obrigado. perfeito. Doutor Ive Lira, eu não sei se você vem na próxima gravação, então. Obrigado por você estar aqui Estarei hoje. aqui presente e operante. Com mais pastéisinhos de Por favor. Santa Clara.
Por favor. ou sequilhos. O que você preferir, Mas tá alguma chefe? coisa fitness pra gente comer aqui, Tá. pra não ficar todo mundo, né? Tá bom, banana. Batata doce e frango. Diferença, a gente foi de um lugar pro outro assim, tão rapidamente. Galera, obrigado. Semana que vem tem mais podcast Aula Extra pra você. E não esqueça, toda segunda-feira, Rádio Metrópole aqui em Salvador. E se você não é de Salvador, youtube.com/portalmetro1. A gente tá lá segunda-feira ao vivo, às 8 da noite. Tá bom? Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau.